Simbora, meu povo, tudo certo? Bem-vindos a mais um Parola Podcast, falando aqui com vocês, Boaz. Hoje é o nosso Parola 006, salvo engano. Eu quero agradecer a você que está aqui, que tem acompanhado o Parola, isso é muito importante para a gente. Continue se inscrevendo no canal, curtindo, seguindo nas redes sociais, isso é muito importante para o nosso trabalho. E hoje aqui vamos receber essa pessoa ilustre, que é a cara da Bahia. Se você está na Bahia, você com toda certeza já viu essa figura. Raoni Oliveira. Boa noite, na verdade, né? Porque eu tô com a cabeça meio doida hoje. Hoje aconteceu um monte de coisa. Mas boa noite, irmão. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente aqui no canal. Vamos bater um papo legal, né? Sim, tudo bom. Com certeza. Bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Sei que essa agenda aí é corrida, mas eu agradeço. Feliz por ter você aqui hoje, viu, meu lindo? Ah, que bacana. Eu tô gostando muito dessa movimentação. A gente tava conversando um pouco nos bastidores, né? Dessa movimentação de podcasts aqui na nossa cidade. É bacana que a gente esteja vendo novos rostos, sim, né? Novos movimentos acontecendo, né? Então, que bacana. E vamos nessa. Você também Você tem um podcast, né? Você já fazia algo, já pra internet, produz conteúdo há muito tempo, né? A gente tava conversando, você também vai começar agora o seu. Agora em setembro, possivelmente nesse mês, eu devo lançar, se tudo der certo, né? Porque às vezes tem um ajuste aqui, um ajuste ali, aí tem os boletos pra pagar, então você também tem que se equilibrar. Mas eu acho que eu lanço, sim, um podcast agora, nesse mês de setembro, o Tapioca Podcast. Que massa. E também a proposta é essa, né? A gente bater um papo legal, tirar e conhecer histórias, né? Histórias interessantes. E, enfim, espero que mais gente possa vir também, né? Pô, sim. É bom que fortalece, né, a cena. Podcast não é algo novo, é algo muito antigo. Justamente. Mas esse formato aqui que foi abraçado, né? Podcast ele é mais áudio, né? Mas a gente está consumindo mais ele agora como audiovisual. Isso é interessante, é importante. E fortalecer Salvador, né? Para que as pessoas comecem a usufruir mais dessa questão do podcast nesse formato, é interessante. Eu acho que a pandemia foi o principal fator que impulsionou essa viralização dos podcasts, né? Lá de São Paulo, principalmente, né? Encabeçado pelo Flow, o Podpah também. Mas eu acho que essa pandemia, o pessoal mais em casa, o pessoal mais disposto a... Já tinha, na verdade, esgotado tudo da Netflix, né? já tinha visto de tudo. Então, o podcast é uma nova via de entretenimento bacana que a gente Sim. conheceu no YouTube, né? Acho que o YouTube tá sempre se renovando. A gente antigamente a gente começou a conhecer no YouTube com vídeos virais da internet, pequenos memes, depois vieram os vloggers, né? Aí teve uma nova geração de vloggers também que mudou um pouco, tem a geração gamer que tá aí Sim. também. E eu acho que o podcast é uma outra via, né? Então é bacana que a internet, na verdade, que eu acho que é bem bacana disso. A internet, ela tá sempre trazendo coisa nova pra gente se adaptar, pra gente conhecer. Vai ter gente que vai gostar de um tipo, vai ter outra gente que vai... Mas acho que vai ter espaço pra todo mundo, assim. Também acho. Eu penso que a internet, ela não satura, né? O YouTube, ele tem esse... Não sei se pelo algoritmo em si, mas ele tem esse jeito de não saturar. Pode começar 20 podcasts hoje, né? 20 canais de gamer, e ainda assim ele vai comportando e vai criando espaço para todo mundo, isso é importante. Até porque, ó, por mais que eu seja hoje um profissional também da televisão, eu sempre falo que eu sou um profissional da comunicação, e estou na TV, mas eu posso estar, e quero estar, na verdade, em qualquer lugar. Mas por muito tempo, a TV ditou, né, o que a gente ia assistir. As pessoas se programavam para 9 horas da noite assistir a novela. Então parava tudo que tinha que fazer para ver a novela. A TV falava quais eram os conteúdos que a gente ia assistir. As pessoas que iam representar ali, né? Então por muito tempo era aquele homem branco padrão que estava sempre apresentando as mesmas coisas. Isso mudou bastante. E eu acho que muito por conta da internet, assim. Porque a internet dá essa diversidade. Se eu quiser assistir um conteúdo de um homem trans, eu vou ver um homem trans. Se eu quiser ver o conteúdo de uma mulher que é deficiente físico, a gente vai ver esse conteúdo. Enfim, se eu quiser alguém que só fale apenas de música, vai estar lá, certo? Tem canais, inclusive, de história, que eu sou apaixonado por história, né? Então, eu assisto diversos canais. E fico viajando ali como é incrível a diversidade. Tipo, às vezes eles abordam os mesmos assuntos
de maneiras diferentes. Eu aprendo coisas diferentes a cada canal diferente. E a TV não fazia isso, né? Então eu acho que a internet é bem bacana por isso. E a internet ela faz sem rotular. Né? Uhum. Não é o deficiente físico que faz tal coisa, né? É a pessoa que está ali e que ela produz um conteúdo. Né? Isso. Para estar na televisão, a impressão que a gente tem é, olha, tá vindo ali, é uma deficiente física que está produzindo tal coisa, que passou em medicina. Né? A pessoa não é profissional e depois ela é o que ela é. Ela geralmente rotula ela antes para depois dizer que é profissional. E isso é ruim, isso inclusive passa muito do capacitismo, né? Que é quando você acha que, por exemplo, você diz, olha só como é incrível, a pessoa ela é deficiente físico e passou na UFBA. Mas, meu amigo, a pessoa estudou, cara. Sim, com certeza. Sabe? E isso em diversos casos incomoda muito a pessoa, que parece que ela é um monstro, alguém muito fora da caixa, que precisou fazer muito a superação e ela só queria ser reconhecida pelo que ela de fato é, né? Exatamente. Isso vem mudando um pouco também, acho, na TV de forma geral. A gente vem recebendo, pelo menos eu busco muito estudar sobre isso. E dá pra perceber que tem um movimento diferente, né? Mais cuidado, um jornalismo com mais empatia. Obviamente que vai ter uma galera que por audiência vai querer fazer qualquer coisa. Mas hoje eu acho que tem cada vez mais aparecendo profissionais que vão se preocupando com isso. Só que infelizmente não adianta só isso chegar do apresentador, do repórter. Se a mentalidade, a filosofia dessa empresa, dessa rede de televisão também não acreditar que é necessário mudar. Né? Por muito tempo foi ditado pra gente o que a gente queria assistir. Mas hoje, por exemplo, a mulher, o pai de família, a mãe de família, ela não quer mais assistir a novela 9 horas da noite se ela tem o aplicativo do celular. Então ela bota ali pra assistir em outro momento. Então ela não fica mais ali ligada na TV, porque se ela piscar vai perder um conteúdo. Ela pode voltar ali, ó, quantas vezes ela quiser, enfim. Então a TV vem mudando porque é necessário mudar. Você é uma pessoa que está na comunicação, na área de comunicação já há um bom tempo. A gente está conversando que você tem 10 anos já. 10 anos. Na área de comunicação. Jovem, começou jovem. Novinho. Jovem. TV, para você que está na TV. A gente vai ainda pegar o seu começo e o seu início, mas para a gente não perder esse gancho. Você que está na TV, você sente essa transição? Você percebe essa transição da aceitação da empresa? Né? Porque profissionais sempre existiram, pessoas capacitadas sempre existiram dentro desses lugares, né? Mas esse lugar de representatividade é devido a essa mudança de pensamento? Olha, eu acho que é um pouquinho de cada coisa. Eu comecei na televisão, na TV Aratu. Sim. E eu digo que lá foi, sem dúvida alguma, a minha maior escola, assim. Em tudo isso que eu faço, sobretudo trabalhando com audiovisual. Eu fui chamado lá justamente por conta do programa de rádio, né, que eu tinha, que a gente tava falando, que era o Buchicho. Que era um programa que a gente já se permitia e já se cobrava de sair do óbvio, assim. Então a gente sempre pensava no programa falando assim, ó, como é que a gente faz diferente do que todo mundo tá pensando em fazer, sabe? Se a gente ia receber um convidado, a gente tentava virar de cabeça para baixo esse convidado, sabe? Pra, enfim, pra atrair mesmo. E, tipo, isso é algo confortável também pro cara, sabe? A gente não queria deixar ele numa saia justa. Sim. A gente só queria que, poxa, o cara dá... Às vezes o cara, sobretudo no rolê de rádio, ele vai fazer uma blitz de divulgação da sua música, por exemplo. E aí ele passa nas principais rádios, principalmente quando é de fora, nas principais rádios da cidade, de uma vez só. Então ele faz uma agenda ali onde ele passa pela Bahia FM, pela Sociedade, pela Itapuã, pela Piatã, agora pela Salvador, enfim. Vai passando pelas principais rádios, assim, populares, onde ele acha que pode divulgar seu material. E, velho, na nossa época, o nosso programa era o último em horário, né? Então o cara já começava às 11 horas da manhã no programa e o nosso era o último. A gente falava, poxa, o cara já tá cansado, velho. Né? Responder as mesmas perguntas, fazer o cara só quer ir embora, velho. Ele nem tem nenhum problema com a gente, ele só quer ir embora, sabe? O que é humanamente compreensível. Vamos fazer isso aqui ser um rolê confortável pra ele brincar e falar assim, ó, ufa, meu dia valeu a pena. Então isso permitiu que todos os profissionais envolvidos ali pudessem construir uma outra dinâmica, assim, sobre o que a gente entendia de rádio, a gente entendia de comunicação, e isso me trouxe muito pra a TV Aratu. O meu compromisso Raoni, eu quero que você, o compromisso da TV comigo, que Matheus falava muito pra mim, era, Raoni, eu quero que você faça o que ninguém tá fazendo.
Legal. Então eu tive muito essa liberdade. E eu sei que é um privilégio, sabe? Eu sei que não é todo mundo que começa na televisão que tem esse privilégio, essa liberdade. Eu acho que eu dei sorte de estar numa TV que me permitiu fazer isso. Ter profissionais que acreditavam em mim, me davam a liberdade para fazer isso. E eu acho que tá em um momento também da minha carreira um pouco mais sólida para fazer isso. Talvez o mesmo Raoni no início lá da sua carreira, sem ter passado pela rádio, sem ter passado pela rua, talvez não rendesse como eu rendi. Então, muda bastante, mas eu acho que em relação à representatividade também tem, sim, obviamente, um mercado que está se adaptando para isso, né? A gente está vendo que cada vez mais existe uma cobrança do mercado de ser mais da TV ser mais diversa, ser mais inclusiva, ter mais tem uma máxima da TV que eu discordo bastante, né? É um clichê. Esses programas diários sempre falam dando voz para quem mais precisa. É um clichê. E eu sempre fico falando assim, cara, ninguém tá dando voz. Fica parecendo que a galera que tá lá, às vezes chateada por não ter água encanada, por não ter saneamento básico, porque o asfalto, a prefeitura disse que ia tapar o buraco, não tapou, ou só tapou e não requalificou o asfalto, porque uma escada tá quebrada, porque teve um índice alto de violência. Essa galera toda tem voz, tá ligado? Então só tem voz como tá gritando há muito tempo. Não é a TV que tá dando voz pra essa galera. Sim. E pra mim o papel da TV não é dar voz, mas sim amplificar essas vozes, sabe? Mostrar de fato, trazer a sociedade para debate. Poxa, olha o que tá acontecendo aqui, gente. E eu acho que muito do ponto de vista, eu acho que é aí quando a gente começa a trazer outras pessoas que participam desse cenário, é um ponto de vista que tende a ser menos preconceituoso. Por exemplo, eu fiz por muito tempo programa policial, mas eu me comprometi a em nenhum momento eu colocar aquele cara que estava ali num paredão em uma posição de estresse por conta de mim, sabe? Sim. O meu problema, por conta da minha participação, na verdade, eu não induzia o cara a ficar mais estressado, eu tentava não ridicularizar ele, porque pra mim ele já tava ali, um cidadão que foi preso, ele já tá ali no pico alto do seu estresse. É um cara que discutir se o cara tá certo. Não é o mérito o se juízo ele tá certo de ou valor. errado, Eu só quero dizer que o cara tá preso ali. E eu não sou um profissional da justiça. Sim. Eu sou um profissional da comunicação. O meu objetivo ali é extrair as informações com base nas informações que eu tenho. Então eu não preciso estar ali tentando expor ele ao ridículo para aquilo render. Eu tenho que colocar o microfone para ele dizer se defender ou não. Ele vai escolher do que ele vai querer fazer. Então, só que a gente viu por muito tempo na TV, sobretudo a favela, sabe, sendo colocado num ponto de vista muito da pena, do sofrimento. Sim. Só que a gente, brother, pra mim, um dos maiores polos culturais das principais capitais aqui do nosso Brasil são as periferias, velho. Com certeza. Na música, na arte, na dança, enfim, na comédia, sabe? A gente vê aí os principais comediantes hoje do nosso país, a maioria veio da periferia, Sim. Sobretudo agora por conta da internet. Se a gente tirar daqui, a gente tem um Dumais, tem um Christian Bell, tem um Leozito, né? A gente tem o próprio Whindersson Nunes, que também era de origem pobre, o próprio Carlinhos Maia também, enfim. Uma galera que, tipo, já tava gritando, tá ligado? Já tava batendo na porta pra entrar um tempão, Sim. tá ligado? Então a gente não tá dando voz. Essa galera já tem voz, a gente tem que amplificar. E eu acho que a representatividade, né, o caminho do mercado de cobrar mais essa inclusão é muito por esse caminho. Obviamente que é mercadológico, a gente não pode deixar de entender isso. Então é capital, então tem mais, cada vez mais a galera classe CDE, cada vez mais a galera preta tá tendo mais poder de consumo. Consumindo mais. Então, obviamente, é uma oportunidade de mercado. É importante a gente entender que ninguém virou bonzinho da noite pro dia e resolveu, não, vamos botar aqui, gente, sabe? 14 de maio, depois da Lei Áurea, que dia 13, ninguém pensou nisso, né? A gente teve que ir para as margens da capital. Então é mais ou menos isso. Então eu acho que tem sim uma movimentação mercadológica, mas eu acho que também tem uma cobrança hoje das pessoas se sentirem representadas, sabe? Eu acho que a TV ainda é a principal forma sobretudo no Brasil, que é tão grande, sabe? Sim. A TV eu acho que é o veículo de comunicação que mais alcança pessoas, mas eu acho que cada vez mais isso está quebrando, isso está mudando, e eu gosto muito que isso mude. Legal. E você faz parte disso, né? Você faz parte dessa máquina que tá girando e caminhando, né? E você está incluso dentro desse processo. Eu penso que quando um jovem, né, liga a televisão, que ele vê um apresentador, né, no horário de meio-dia, 6 horas da noite,
que ele, da tarde, ele liga ali, ele vê um jovem, porque você é jovem, eu acho que ele deve ter praticamente a mesma idade. 30 aninhos. Eu tenho 32. Então pronto. Entendeu? Cara, eu acho que isso é importante para quem está ali, entendeu? Você dizer que você começou na rádio. A gente tava conversando aqui com o Rainan Peralva, né? Cracaço, cracaço. E eu falando com ele que eu tinha vontade de fazer rádio, mas eu não tinha o timbre de voz adequado. Eu nunca achei que eu tivesse, né? E a internet, ela transformou isso. E a rádio também mudou muito isso. Hoje, eu poderia estar fazendo rádio, né, se eu me qualificasse para isso. A minha voz seria o último requisito justamente a ser olhado. Você se sente essa referência, né? Você se enxerga dessa forma. 1, 2, 3, está gravando, está no ar. Você sabe que você está ali, tem um jovem que está na periferia e que ele vai te olhar e ele vai se inspirar em você de certa forma. Entende? Não, eu tenho uma noção da responsabilidade que é eu estar no ar todos os dias. Eu acho que isso por si só já é um ato de resistência muito grande, sabe? E por isso eu me cobro muito, inclusive, porque eu sei que por mais que eu tenha conseguido, hoje ainda é muito difícil, sabe? Que bom que, inclusive, cada vez mais a gente vem encontrando apresentadores negros. Sim. Poxa, Wanderson Nascimento tá dando um show, um espetáculo Sim. na TV Bahia. E a gente tem tantos outros também que estão aí abrindo caminho ou que já abriram caminho pra gente, que andaram pra gente poder correr, Sim. sabe? E eu tenho muita noção dessa responsabilidade, por isso que eu estudo muito, sabe? Busco muito estar sempre atento ao que está sendo dito, ao que está sendo falado. Leio bastante, justamente para tentar, me qualifico, inclusive, justamente para tentar manter isso e trazer mais gente comigo, né? Eu acho que isso é o mais importante. Se eu abrir essa porta, né? Ou melhor, se essa porta foi aberta para mim, eu posso tentar abrir essa porta para outras pessoas também. E eu lembro que esse ano, na verdade no finalzinho do ano passado, eu descolori meu cabelo, né? Que é uma tradição Sim. em todos os finais de ano nas periferias, né, da nossa cidade. E aí eu descolori, eu lembro que quando eu fiz isso, eu fiz isso, sei lá, uma sexta-feira. E muita gente perguntou, mas você vai apresentar o programa na segunda sim? Eu falei, sim, cara, claro que eu vou. Porque eu já vi muitos amigos meus fazendo isso e chegava no dia de... eles tinham o seu recesso do trabalho, né? E quando chegavam no dia, eles tinham que cortar. E às vezes eles estavam se achando lindos, velho, sabe? A autoestima tava lá em cima, tá ligado? Paquerinha, creche. E às vezes tinha que cortar o cabelo porque o chefe não ia aceitar. Porém, se a gente parar pra refletir, talvez essa mesma régua, né, da validação, ela aconteceria também se fosse um homem branco, talvez que colocou luzes no cabelo, que pintou o cabelo de preto pra loiro. Isso de forma alguma ia acontecer. Esse cara ia ser vanguardista. Esse cara ia falar, pô, você é ousado, né? Sabe? Olha só, virou Leonardo DiCaprio. Audacioso. Só que do lado de cá é sempre aí, ó, tá com cabelo de vagabundo, sabe? Sim. E quando eu fiz isso, teve uma grande repercussão nas redes sociais, uma grande repercussão também dentro da TV, e muitos relatos de mães e, obviamente, garotos falando, velho, que bom que você fez isso. Eu mostrei pra minha mãe tava com medo, eu cheguei no trabalho assim, sabe? Ele até falava assim, ó, velho, se você acha que no seu trabalho vai dar ruim, mano, eu não quero ser responsável por isso não, tá ligado? Eu pude fazer isso na televisão. Talvez porque eu trabalho na TV, mas talvez se eu tivesse uma outra empresa, talvez eu não ia conseguir. Ou talvez eu tivesse que assumir outro tipo de problema por isso. Mas eu quis bancar. Então, com ações, esse ano também eu comecei com a farda da escola pública. Porque eu também vivi uma época onde usar a farda pública era vergonha, tá ligado? E rolar o pobrão, sabe? E gente da própria comunidade, entende? Então, eu sei o que representa estar com a camisa da escola pública para aquele aluno que ainda mais um aluno que está sofrendo tanto, que é o aluno da rede pública de ensino de todas as capitais, de todos os estados do Brasil, que ninguém estava pronto, né? Ninguém estava pronto para essa pandemia. E aí você passa 1 ano e meio, velho. Eu acho que essa geração ainda... A gente não tem noção ainda do impacto que essa pausa vai causar na vida, sobretudo profissional e acadêmica, dessas crianças, né? Que hoje
estão voltando, que bom que estão voltando, né? Uma pena que a gente ainda não esteja resolvido realmente esse problema da pandemia, que hoje para mim é a maior preocupação. Sim, mesmo. Com certeza. Porque eu acho que a gente ainda vai... É praticamente 2 anos. São praticamente 2 anos. 2 anos. Então é complicado. Eu acho que isso ainda vai trazer muitos danos pra essa galera. Mas eu tenho essa noção, sim. E eu me cobro muito justamente por isso. Porque eu sei que eu estou fazendo muitas pessoas sonharem. E eu acho que eu posso fazer ainda mais. Como foi quando você chegou com esse cabelo platinado praticamente? Você já tinha avisado previamente? Ou não, eu tinha postado nas redes sociais. Sim. Então ele sabia. Mas eu cheguei lá e, obviamente, teve uma turma que olhou assim: que é isso aqui, rapaz? E tem uma outra que falou: não, velho, é isso mesmo, velho. Porque também a turma da TV me contratou sabendo de fato quem eu era, sabe? Então não teve muito uma surpresa, porque sabe que eu sou um pouco doido mesmo, sabe? E também é isso, sabe? Eu acho que tem muito de saber da importância que é. E quando eu lembro que eu troquei lá, né? Na TVE, os apresentadores em alguns momentos eles usam o papel, né? Com a pauta do programa, o espelho. Sim. Do programa. E aí eu troquei pra ficar com o celular na mão. Eu uso o celular, não uso papel. Porque eu não gosto de papel, né? O único papel que eu gosto é do livro, mas tirando isso, eu fico muito ligado, inclusive, com as mensagens do povo na rede social da TVE, no WhatsApp da TVE, então pra mim é muito mais fácil. Mas nesse dia específico, acho que nos primeiros 5 minutos, velho, o que chegava de mensagem era surreal, tá ligado? Eu passei uma semana usando e tal. E mesmo assim ainda teve gente falando assim, ó, tá vendo aí? Só não manteve por conta do trabalho. Eu falei, não, gente, não mantive porque é um trampo danado. Dá trabalho. Platinar aquele cabelo, tá ligado? Botar matizador, tem que hidratar o tempo todo. Enfim, é um trabalhar se eu sou preguiçoso com isso. Então, vou voltar ao meu normalzinho. Sim. Aqui, mas foi mais ou menos dessa forma. É importante essa visão que a TV tem também, né? Quem tá de fora, pra mim, eu acho que a TV ela deixa as pessoas um pouco mais livres, né? Para serem que elas são de fato, sem engessar a sua linguagem apresentando o programa. Eu vejo que ela não chega a ser tão coloquial, mas é uma linguagem muito atual, né? Você não tem nada muito rebuscado, você fala muito bem, provavelmente gosta de ler, lê muito, né? Dá para perceber pelas palavras, mas você não tem aquela comunicação difícil, que é que você vai mudar aqui, vai sentar, sabe? Você tem essa comunicação fácil. E eu acho que eles pensam nisso também, né? Já. Acho que é algo que eles querem também transmitir. Eu já falei isso até mais nas redes sociais, mas eu acredito muito na comunicação democrática, sabe? Eu acho que se eu tô falando pra alguém que hoje tá no bairro da Paz e alguém que tá hoje no Corredor da Vitória, que são 2 IPTUs completamente diferentes, essa comunicação, o jeito que eu falo, tem que chegar igual, sem nenhum ruído para essas 2 pessoas. Então, eu penso sempre como facilitar ao máximo, sem empobrecer, obviamente, a minha fala, o meu discurso, mas como facilitar ao máximo para todo mundo, sabe? Porque eu acho que hoje tá para além, inclusive, da formação, do grau de instrução da pessoa. Tá também sobre essa dinâmica da velocidade que a gente tá vendo. Pô, o WhatsApp lançou agora o modo onde você acelera o áudio da pessoa, pô. É verdade. Sabe? Então eu acho que as pessoas estão cada vez menos querendo, sabe, firula, querem que se entregue, sabe? Então, eu acho que tem muito disso. E minha comunicação também é de se aproximar, sabe? Eu gosto de usar ditados, eu gosto de usar gírias, expressões aqui da internet, eu trago muito isso, assim. Porque sou eu, na verdade, sabe? Então, eu tento... obviamente que você... não vou dizer... Você assume uma persona quando você tá no ar. Sim. Mas eu sempre tento fazer que essa minha persona não seja muito distante, de fato, de quem é Raoni, sabe? Obviamente que eu não imposto sempre a minha voz pra falar, como Sim. eu falo na TV, por exemplo. Não falo tão pausadamente como eu falo na TV. Porque também faz parte também você acelerar e não acelerar pra se manter claro, né? Sim. Então, a TV permite isso. Eu acho que a TV, ela é hoje uma programação, ela tem uma programação hoje que é muito incrível, assim, sabe? Porque eu acho que a diversidade, acho que é a palavra que
está no DNA da TV, assim. É verdade. A gente tem programas indígenas, a gente tem programas de mulheres de periferia, a gente está exibindo agora em agosto, exibiu na verdade agora em agosto, uma série chamada Ninguéms, que é um documentário sobre pessoas em situação de rua. A gente coloca o futebol, a gente, enfim, a gente mostra futebol feminino, futebol de várzea, tá ligado? Verdade. Então a gente gosta muito, tipo, shows, a gente vai transmitir o maior carnaval do mundo, só que a gente mostra Barra, Campo Grande e Pelourinho. E mostra a E eu acho senzala que é do o Barra único Preto. canal que passa o Pelourinho. Isso. Porque é nosso, brother, Uhum. sabe? A Bahia tem que ter orgulho de ter Sim, com certeza. sabe? É uma TV que, tipo, é uma TV que, querendo ou não, é paga pelo nosso... nosso salário. A gente que banca, Sim. né? A TV. São os nossos impostos que estão ali. Então a gente tem que ter um material de qualidade, sabe? A gente precisa ter... E tudo tem que ser documentado hoje, a gente sabe disso. Vai ficar pra geração, é científico, sabe? Tudo isso que a gente faz. Pô, ter registro do Pelourinho é importantíssimo, Com cara. certeza. Sabe? Imagina só quantas pessoas passaram por lá e a gente mostra shows incríveis. Incríveis, incríveis, incríveis. Então eu acho que é muito disso, assim. A TVE tem essa diversidade. Eu sempre brinco que a gente tem um match perfeito, porque eu gosto disso e a TVE me deu isso, sabe? Sim, Então legal. foi um grande presente. E tem gente que não abre mão de estar lá, né? Eu vejo alguns apresentadores falando assim, não, eu gosto, eu me sinto bem. Você também, já vi você dizendo algumas vezes, não, eu tô num local que eu me sinto bem, eu gosto de estar na TVE. A impressão que a gente tem é que todo mundo quer estar na TV Bahia, né? Uhum. E nem sempre é isso. É muito mais de você estar num ambiente onde você é acolhido, né? Do que em um ambiente que você tem que estar o tempo todo se modificando, se limitando. Isso é cansativo também. E aquela coisa também, né, brother? Tem espaço pra todo mundo, velho. Eu sempre falo isso. Tem espaço pra todo mundo. O mercado é competitivo? É. O mercado, às vezes, é uma guerra de cobras? É. Como é em qualquer lugar. Sim. Sabe? A gente tá vivendo aí hoje uma das maiores crises de desemprego da história do país. São mais de 14 milhões de desempregados. Então, vai ser sempre guerra, sabe? E você ter uma estabilidade, você ter... Enfim, isso é muito importante. Mas eu acho que é importante a gente saber que é possível todo mundo brilhar, ter seu lugar ao sol, tá ligado? Então, eu acredito muito nisso, assim. Desde que eu entrei, assim, no mundo da comunicação, sobretudo, eu trabalhei muito tempo nos bastidores, né? Na parte de trás. Sim. Produzindo, executando, roteirizando, enfim. Mas quando eu venho pra frente do microfone, né? Isso muda um pouco, porque agora eu era quem escrevia, agora sou eu que leio, né? E eu sempre falo assim, ó, a gente tá fazendo, eu falava pra todo mundo que trabalhava assim comigo, a gente tá fazendo parte do movimento que pra mim é revolucionário, assim. Somos jovens, somos criativos, somos diversos, Sim. né? Tem gente que de tudo quanto é jeito, e ninguém vai se sustentar sozinho, sabe? Eu não acredito que um movimento, tipo, se a gente fizer o movimento das pessoas criativas, não pode ter uma pessoa, porque aí não é um movimento, Sim, sabe? exatamente. Não adianta, por exemplo, o brega funk chegar no Brasil com um cara. O brega funk precisa se sustentar com tantas outras pessoas. Pro podcast hoje ser essa febre que é o podcast, não adiantava só ter o Flow, Exatamente. sabe? Precisou, na verdade, ter uma avalanche de podcast, porque pra mim nenhum movimento se sustenta com um indivíduo, com um projeto, com uma ação. A gente tem, em qualquer coisa, por exemplo, se a gente fala assim, no esporte, o Brazilian Storm no surf, não foi só a Medina, sabe? Sim. Foi tantas outras pessoas que transformaram o Brasil numa grande potência do surf. Verdade. Então eu acho que é muito assim, sabe? E até porque o povo cansa, sabe? Se só for eu sozinho lá, nadando contra a maré, o povo vai cansar de mim. Então precisa de mais gente pra falar, pô, isso que o Raoni tá fazendo é legal, mas, pô, o que aquele outro pivete lá tá fazendo também é muito bom. Pô, e aqui, sabe? Eu acredito muito nisso. Então, eu acho que esse movimento é muito importante. É verdade. Conta aí um pouquinho do seu início de carreira, né? Até você aparecer do nada, né? Na TV. Como foi que você começou? Cara, foi muito louco porque assim, ó, eu sempre fui apaixonado por rádio. Sempre. Meu pai é radialista. Que legal. Então eu sempre vivi muito o ambiente do rádio, assim. E quando eu me formei em comunicação, né? Na verdade, quando eu comecei a cursar comunicação, eu queria trabalhar em agência. Eu não queria trabalhar com jornalismo. Sim. Eu não queria trabalhar com rádio, mesmo sendo apaixonado, porque era exatamente o que meu pai fazia.
E eu não queria ser uma sombra, sabe, no meu coroa. Obviamente, tipo, deu muito orgulho do que ele faz e tal, só não queria, assim, porque eu achava que eu ia carregar uma responsabilidade que eu não tava querendo ter. Só que aí, meu primeiro estágio, que eu consegui, através nem sei se existe ainda o CIE, que é a Central Integrada de Estágio, alguma coisa assim. CIE, alguma coisa assim. CIE, né? Eu acho que sim. Eu consegui, eu fiz um processo seletivo que eu passei por tantas pessoas. Eu passei só no CIE, eu passei por umas 3 pessoas. Aí só na Rede Bahia eu passei por umas 3, 4 pessoas. Até ter a última entrevista, que era eu e uma menina. A menina, brother, a menina era muito ratinha de rádio, assim, sabe? Ela sabia tudo. Ela já tinha trabalhado em várias rádios. Sim. Já estava no sexto semestre do seu curso. Eu tava no meu primeiro semestre, coitado. E aí eu saí dali tranquilamente falando, velho, eu dei meu melhor, mas vai ser a menina. Sim. Dá 5 dias, a Rede Bahia fala, não, você vai trabalhar na Bahia FM. E aí eu lembro que foi engraçado, porque eu usava um dread na cabeça, né? Eu fui pra entrevista com uma pedra de... Aquelas pedras que vende que os hippies geralmente de artesanato, sabe? Amarrada com a corda, né? Isso, fui de uma bata, cara, sabe? E aí eu lembro que o cara falou assim pra mim, Raoni, deixa eu te falar uma parada, você veio todo errado pra entrevista de emprego. Você tá todo errado. Você é a cara da Bahia FM, é isso mesmo aí. Então, tipo, porque era alguém disruptivo, sim, né? Que a Bahia queria naquele momento. E ali eu comecei no núcleo de promoções da Bahia FM. E pra quem não sabe, o núcleo de promoções de uma rádio é a maior loucura, sabe? É extremamente divertido, mas é extremamente cansativo. Eu não tinha hora pra chegar, tinha hora pra chegar, não tinha hora pra sair. Trabalhava de domingo a domingo, e as ações passavam de estar no sinal de trânsito, debaixo de um sol, levantando a placa e dançando, com a camisa rosa e amarela, dançando. Eu tô ligado. A gente tinha ações de ir pra as feiras de Salvador, distribuir cafezinho, distribuir panfleto, distribuir brindes. Minha primeira ação com o microfone foi pegar um microfone num show do Harmonia do Samba, com 15 mil pessoas pra jogar brinde pro povo, sabe? Então foi bem louco, assim. Sim. Foi bem louco. Mas também foi uma grande escola. Imagina. E ali da Bahia FM eu fiz Globo FM, CBN, que eram as rádios do grupo. E fui passando, né? Comecei como estagiário, fui contratado, virei assistente, fui pro marketing, fui pra produção. Desenvolvi um programa. E foi o meu primeiro programa, que foi a Liga dos Baianos. Lá na Bahia, com influenciadores da época, né? Isso tem 8 anos. E aí eu comecei a abrir as asinhas lá, né? Então, assumi o núcleo digital, que era integrado com o núcleo criativo, e aí a gente fazia tudo junto. E aí comecei a ficar com toda a parte de planejamento estratégico, sim, enfim. Até que recebi o convite da Piatã para ser coordenador de marketing. Montar minha própria equipe e tal. E fui para lá para fazer isso. Só que eu acho que com 6, 7 meses de casa, pintou o convite de fazer o Buchicho, né? Que era o programa que ia ao ar às 6 da noite, que é um horário muito, muito, muito emblemático para Piatã. Porque existe uma cultura aqui em Salvador, que deu 6 horas da noite, da tarde, coloca na Piatã para ouvir a Ave Maria. Exato. Então é de fato algo muito emblemático, assim. E o programa foi bem legal, e aí esse programa, como eu falei no início, me levou pra TV. Né? Então saiu do rádio pra TV, mas demora muito, assim, porque eu acho que os primeiros 5 anos foi trabalhando internamente. Talvez o máximo que eu tinha de visibilidade era todos os ensaios de verão, eu pegava o microfone e ia pro palco pra dar brinde. O pessoal já sabia, é o Racha da Bahia FM, é o Racha da Bahia FM. Então, com certeza alguém que tá assistindo aí, ó, que foi pra um ensaio de Léo Santana, Samba Piatã, essas coisas todas aí, já me viu com certeza jogando squeeze, jogando sim, brinde. Se eu não joguei um brinde pra você, a culpa não foi minha, porque o pessoal fica chateado. Como assim você não viu? Pô, tem 15 mil pessoas lá de casa, você só tá vendo 5, né? Pô. Tá ligado? Enfim, mas foi uma correria, assim, os 5 primeiros anos era trabalhando muito, sendo muito workaholic, mas muito. Era acordando cedo. Eu lembrava que a gente saía do show 2 horas da manhã e 8 horas da manhã eu já tava de novo na Bahia. Viola. Porque tinha programa pra executar, sim, tinha ação pra sair. E aí teve uma época que
meu chefe também não tava dando conta, então tava ajudando ele também, enfim, foi bem louco, assim, foi um período bem louco, mas foi muito, acho que muito da minha escola vem disso. Ano passado, quando teve o último carnaval, eu estreiei apresentando, né, eu fiz carnaval só como repórter, mas eu estreiei apresentando com um timaço da TVE, e aí eu lembro que algumas ações que eu fiz deixou a galera de cabeça em pé, assim, porque eles não imaginavam o que eu ia fazer. Sim. Por exemplo, desci e abri uma roda no meio da timbalada, assim. A galera, Raoni, você tá maluco? Você vai lá, que segurança, rapaz, eu fazia isso na Bahia FM, Sim. poxa, sabe? Eu fazia isso nas muquiranas, não vou fazer isso aqui, tá ligado? Então, foi muito de escola, assim. Acho que tudo que a gente faz na nossa vida é bagagem, sabe? E isso, principalmente pro profissional de comunicação, eu acho que tudo da nossa vida é bagagem. Sim. Relacionamento, família, trabalho, frustrações, demissões, enfim, tudo na sua vida é bagagem. E quando você traz isso para formar quem é você enquanto profissional, se você consegue extrair um pouquinho de cada coisa que você passou na vida, você tem muito mais bagagem para sustentar um ao vivo, por exemplo, para sustentar uma improvisação, para sustentar talvez um papo com alguém que talvez fuja muito do seu da sua bolha de sabedoria. Então, é muito disso, sabe? Jogo de cintura é necessário para um profissional de comunicação. Eu acho que a bagagem ajuda muito no jogo da cintura. Você não foi só uma questão de ter aparecido a oportunidade, né? Você estava muito bem preparado. Pelo que você falou, você trabalhou muito e aprendeu muito. Eu imagino que você tenha aprendido pra caramba. É isso, muito mais pela experiência de trabalho, assim mesmo, sabe? E é bem complicado esse rolê de estar preparado, né? Porque a gente... mas eu acho que foi importante o passo que eu dei pra estar aqui hoje onde eu tô. Eu não me arrependo, inclusive, foi incrível. A minha carreira virou de cabeça pra baixo em um tchau aqui, estou aqui agora. E foi louco porque minha despedida na Aratu, cara, aconteceu uma coisa que eu nunca vi assim na TV, sabe? A gente sabe que cada segundo na TV é precioso. Imagina. Porque comercial, audiência, enfim, cada segundo é muito precioso. E a TV Aratu separou 10 minutos no meu último dia pra fazer uma mega despedida pra mim. De levar família, de levar meus pais, de levar... De ter declaração de apresentador, da galera da casa, legal. Sabe? Da Ana Coelho, que é a grande boss de lá, né? A diretora da TV Aratu, de mandar mensagem, enfim, tipo, foi uma repercussão que eu achei, meu Deus, eu nunca vi isso na TV, Sim. Sabe? Eu tô indo pra um programa que é no mesmo horário do que eu faço, sabe? A TV tá praticamente fazendo marketing pra mim, sabe? Mas eu sei que eles não pensaram dessa forma. Sim. Foi uma gratidão que eu tenho, é uma gratidão, na verdade, que eu tenho com eles, que é incrível, assim. Então, mas eu saí muito assim, pô, será que eu tô fazendo a escolha certa, cara? Será que é o meu momento de agora, sabe? Mas, enfim, acho que muito na vida também tem isso de você arriscar, né? Com certeza. E foi com uma expectativa e pegou a pandemia pela frente. O programa mudou completamente. Eu sempre fui até mesmo nos programas mais jornalísticos na TV Aratu, eu tinha a liberdade de buscar o jornalismo mais pelo lado do entretenimento, sabe? Sim. Foi muito assim. Se eu ia fazer uma matéria de cidade, sei lá, um buraco aberto, eu brincava com a música do Super Mario Bros. Pra o Mario descendo no buraco, sabe? Se a gente ia fazer... sei lá, a cidade, tipo, a rua tá sem energia. A gente brincava a simular um apagão, sabe? Era sempre buscando uma... E aí, porque minha veia sempre foi entretenimento, né? Sim. Por conta do rádio, por conta da minha vida, assim mesmo. Só que aí, quando eu vou pra TV Revista, a ideia também era ser isso. Eu, se não me engano, saí em fevereiro, início de fevereiro da TV Aratu, pra começar já em fevereiro na TVE. E o coronavírus ainda era nem... A gente achava que ia ser 15 dias. Ia chegar e acabar. A gente não tinha noção que a gente ia viver o que a gente viveu. Sim. E o programa a ideia era ser um programa de entretenimento mesmo. A gente recebia... A primeira semana foi assim. A gente recebia convidados, tinha música, uma pauta mais cultural. Porém, a pandemia mudou o programa radicalmente.
e transformou um programa em um programa de jornalismo hard news mesmo, assim, Sim. sabe? Notícia, notícia, informação, informação o tempo todo. E que nem dava pra brincar. Mas estava perdendo Com vidas, certeza. sabe? Não tinha... Eu até tentava trazer uma certa leveza através da esperança, sabe? Isso vai passar, gente. Uhum. Mas não tinha como. E até pra mim foi difícil. Porque ao contrário, sei lá, de algum outro tipo de profissional, que ele pode chegar em casa e se desligar, talvez, das notícias, eu era praticamente obrigado. Tem que ficar buscando o tempo todo, né? Se Principalmente no atualizando. início, que a gente não sabia direito. Pô, não, agora descobriu que pelo ar também transmite. Não, a gente descobriu agora que tem a variante X. Não, a gente descobriu. E toda hora mudando, Sim. sabe, as informações. Então eu falava assim, ó, velho, ó, uma informação errada que eu possa dar aqui, eu posso estar comprometendo a vida de alguém, velho. Então, é um peso que você carrega, você fala assim, não, eu tenho que ter responsabilidade aqui no que eu vou falar. Então, cada frase que eu falava, sabe, era muito estudado pra... A gente tinha que ficar em casa por isso, por isso, por isso. O novo coronavírus transmite dessa forma. Então, acho que foi muito por... Mudou bastante, assim, o norte do programa. E foi muito desafiador por isso. Eu imagino que para todo jornalista, né, no sentido, modo geral, quem estava comprometido mesmo em passar informações corretas, né, em tranquilizar de certa forma as pessoas que estavam em casa, porque chegou uma hora que a gente passou a depender justamente disso, né, do que a gente via na televisão. O que fosse dito nos jornais era o que a gente começava a aplicar no nosso dia a dia, né? Coloca máscara, tem que andar de máscara assim, o álcool, lavar as mãos e tal. Transformou mesmo. E a gente também teve um presidente jogando contra, né? Sim. A gente Sim. teve um presidente jogando contra esse processo da... Eu sempre falava que a informação era o principal remédio nesse momento da pandemia, sobretudo no momento que precede a vacina. Porque as pessoas sabiam de como evitar o novo coronavírus através da informação. E a televisão, a internet, os jornais fizeram isso chegar a mais gente. Porque se você está isolado do mundo e não sabe que o novo coronavírus está lá, você está numa comunidade sem acesso à informação, chega alguém infectada, se essa comunidade não tiver nenhum tipo de cuidado ou de informação, vai contaminar todo mundo. É verdade. Então a informação foi fundamental. Acho que o trabalho da imprensa foi fundamental, sabe? E aí eu nem falo do meu conforto, do meu programa com ar-condicionado. Eu falo sobretudo da galera que estava na rua, sabe? Os profissionais estão de fato expostos. Os repórteres, os cinegrafistas, os motoristas, os assistentes. Eles estavam de fato ali na linha de frente, na trincheira, sabe? Para trazer informação. Então é muito importante que a gente tenha essa responsabilidade e entenda também o papel da imprensa. Sim. Né? Porque, repito, a gente teve um presidente que jogou contra a imprensa, jogou contra a saúde, jogou contra a ciência, jogou contra os brasileiros, né? De forma geral. Infelizmente, sabe? Eu acho que essa briga virou uma briga muito política, né? o que não deveria ser. Uhum. Você não tem que contra-argumentar a ciência, sabe? Pra mim, não nesse caso. Você não tem que jogar contra pelo seu achismo, entende? Você não tem que promover o palanque enquanto 500 mil de vidas foram perdidas. Quer dizer, muito mais de 500 mil de vidas foram perdidas. Então, eu acho que foram momentos bem difíceis, assim, sobretudo no início. Agora a gente tá vendo as coisas melhorarem por conta da vacinação. Mas foram períodos tensos. Pra mim, inclusive, bastante, assim. O peso de você falar algo que pode comprometer a vida de alguém, sabe? É uma escolha errada, porque eu vi na TV. Foi algo que a terapia ajudou bastante. Eu acho que se o Brasil tivesse passado por esse momento de pandemia em um outro período que não fosse tão próximo de eleições, eu acho que a gente teria visto o comportamento como um todo, né, de políticos de uma forma muito diferente. Concordo. Sabe? Acho que muitos usaram como... Teve político que fez campanha durante um ano inteiro, né, já avisando candidatura à presidência. E quem sofreu com tudo isso é justamente o pobre, né? O pobre que teve que acordar e entrar em ônibus cheio durante toda a pandemia. Foi algo que a gente viu exaustivamente, né? Não foi algo que mudou.
as plataformas de ônibus todas superlotadas. Assim, infelizmente, né? Pondé, ele fala até, perguntaram a Pondé se ele acharia, né, que a humanidade iria mudar com essa questão da pandemia do novo coronavírus. E ele diz assim, a sociedade não mudou, a humanidade não mudou antes que houveram coisas piores, né, e já atravessaram por tantas coisas. E de fato a gente viu uma onda de egoísmo muito grande, né? É claro que vai surgindo muita humanidade entre as pessoas, e eu acho que isso tem que ser muito mais valorizado do que atitudes egoístas, né? Mas é muito complicado, né? Não, a história da nossa humanidade é atravessada por diversos acontecimentos que foram tragédias, Sim. né? A gente tem desde as primeiras conquistas, das primeiras civilizações que dizimavam outras, as guerras como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a gente tem a própria escravidão, né? Sim. Como um dos maiores massacres e genocídio de um povo. E a sociedade não mudou, cara. Não vai ser agora que vai mudar. Eu também acho... Eu não tenho essa visão otimista, não, sabe? Eu acho que faz parte da humanidade, sim, também esse egoísmo, sabe? E eu acho que a gente tem que lutar contra ele o tempo todo, mas eu acho que... Eu sou pouco crente disso, assim, sabe? Eu não acho que muda. E eu acho... Eu sou um pouco, assim... Eu tô com o Pondé nesse caso aí. É necessário que a gente também não caia nessa ilusão, nessa utopia, sim, que vamos sair melhores. Velho, a pandemia pra mim, ela não trouxe mais problemas. Ela colocou uma lupa, sim, nos problemas que já existem. Só fez expor, né? O pessoal pega buzu lotado desde antes da pandemia. Isso já é um problema de qualquer forma. Pô, você passa 8 horas trabalhando, pô. Pega aí, sei lá, um atendente que trabalha em pé. Ele não tem o direito de voltar pra casa sentado, pô. Porque o buzu tá cheio. É verdade. Tá ligado? E aí quando chove, fecha, aquilo ali fica uma condição insalubre, pô. Hoje eu tenho o privilégio de ter um carro. Sim. Mas pra trabalhar, pra ir pra faculdade, eu ia de buzu. Ônibus com barata, caramba. A gente via as baratinhas, sabe? É bizarro isso. Isso é condição subhumana, pô. Uhum. Sabe? Então a gente precisa entender que a gente fala pro pessoal, não, tem que lavar sempre as mãos. Nem chega água em algumas comunidades aqui, rapaz. Como é que vai lavar a mão? O cara tem que botar... Tipo, quantas matérias eu já fiz? De o pessoal falar assim, não, pra ter água em casa, a gente precisa chegar de madrugada, na fonte ou na bica de não sei o que lá, pra pegar água. Sim. Porra! Sabe? Então, eu acho que é necessário a gente entender que existe uma galera fora do nosso horizonte, do nosso mundo, que tá sofrendo bastante, há muito tempo, sim, para além da pandemia. E quando uma situação pandêmica como essa acontece, ela só evidencia, só expõe ainda mais esses problemas. Porque é fácil para alguém que mora numa mansão ou num condomínio dizer se isole. Com certeza. Agora, nessa mesma mansão, nesse mesmo espaço, nesse mesmo metro quadrado, numa favela são 70 casas. Uhum. É verdade. Sabe? Como é que você vai falar? Não, se isole em casa. Pera aí. Como é que você vai falar para um estudante? O estudante da rede particular, por exemplo, ele ficou em casa, tinha gamers, tinha família por perto, não tinha vizinho ouvindo um barulho, sabe, ouvindo outra coisa. Ele podia ter acesso a um professor particular, a mãe podia pagar games interativos, sim, sabe? O cara da periferia que às vezes nem computador tem. É verdade. Tá ligado? O estudante que divide o quarto com o irmão. Aí o irmão quer estudar, o outro irmão quer fazer outra coisa. Porque vocês têm que sincronizar o tempo de estudo, porque senão, enfim. Ou então ele em casa precisa cuidar dos pais. Ou o próprio estudante que precisa trabalhar. Sabe? É muito desonesto, sabe? Quando a gente olha esses problemas todos, a gente vê que, tipo, o Brasil é um país desigual. Demais. Tipo, é um absurdo, sabe? É desigual. E quando a gente vai extraindo isso, quando vê de fato uma pandemia, que a gente vê que, pô, já é assim há muito tempo, velho. E não é que o rico não possa ser rico e proporcionar aos seus filhos e a ele mesmo qualquer tipo de benefício, né? Não. Mas é que, com toda certeza, o pobre ele sofreu muito mais. Muito mais. Muito mais. Você parar pra pensar que teve gente que conseguiu montar em sua casa um home care, sabe? Uma UTI. Sim. Dentro da sua casa.
E tem gente que não conseguiu acessar o hospital, brother. E morreu porque não conseguiu ir pro hospital. Não tinha vaga em leito. De onde eu moro, o prédio é alto, a gente consegue ver uma rua que ela é uma comunidade já muito mais pobre, né? E durante a pandemia a gente vê que as pessoas tinham retomado um costume que aqui em Salvador, que eu até gosto, mas a gente não vê tanto, de ficar na porta de casa com um banco e uma mesa, Sim. entendeu? E eu sempre olhando assim, mas não era algo de... Estavam ali porque queriam ver a rua, entendeu? Dentro de uma casa pequena, morando 5, 6, 7 pessoas. Então, às vezes, o calor tá insuportável, né? O barulho tá insuportável, e a pessoa bota o banco ali só pra... Esparecer, né? Exatamente. É loucura. E é isso, é como você falou, não acho que, principalmente como a gente já se configurou enquanto sociedade, não acho que o problema está na riqueza de quem mais tem, mas está na pobreza, de quem não tem nada, exatamente. sabe? E... Porque quem é rico, brother, consegue pensar, consegue ter a facilidade para falar, não, eu quero ter férias. Eu conheço gente que mora em periferia, que trabalha 30 anos e nunca teve férias. Já era pra estar aposentado. Pensou. E não teve férias. Isso é desgastante, isso é desumano, isso é errado, sabe? Aí a gente às vezes fica muito vendendo, não, quem quer correr atrás, né? É difícil correr atrás em determinadas situações. Tem gente que tá correndo atrás há um tempão aí, pô, não vai... Qual vai ser o momento que ele pega a frente desse processo, sabe? Sim. Ah, não, é o processo muito meritocrático, né? Eu vejo muito isso às vezes. Pô, não, eu comecei vendendo latinha. Hoje eu tenho minha própria fábrica de latas. Mano, eu acho isso tão desonesto, tá ligado? Porque parte de um princípio que a outra pessoa, teve a mesma condição de realidade que a sua. Que às vezes a pessoa ainda fala assim, ó, não, eu vim de periferia. Sim. Eu saí de periferia. E tinha R$2, transformei R$2 em 20. Vou dar uma raiva de um Você também pode fazer isso. Só que aí a gente não para pra analisar tantas coisas que podem ter passado naquele contexto. Sim. Pô, às vezes o cara, por exemplo, ele morou em periferia, mas é filho único. Já tem um cara que, tipo, sei lá, não é filho único, tem 5 filhos, tem 5 irmãos. Isso muda completamente a realidade. Ele teve pai presente, o outro cara não teve, como é a realidade de mais de 11 milhões de mulheres brasileiras que são mães solo. Então, sei lá, ele teve acesso à educação, outro não teve. Um teve que trabalhar na adolescência, outro não. Então, são diversos fatores. Tipo, um veio com a mente mesmo, psicologicamente falando, melhor. Melhor, com certeza. Então, a gente tá vivendo numa sociedade que um mal do século, além da pandemia, é a depressão. Sim. A gente tá com a saúde mental desgraçada, tá ligado? E aí a gente começa imagine pro cara que tá correndo há um tempão, e olha o discurso, quem quer correr atrás. Ele fala, eu sou um merda. Porque eu não tô correndo direito. É verdade. Sabe? Ou não tá correndo pro lado certo. Ou acha que, tipo, a gente tem que parar de achar que tudo é esforço, sabe? Tudo é esforço e talento. Não, a gente tá num país que é desonesto e desigual, pô. Nem tudo é só esforço, nem tudo é só talento. Obviamente que isso vai te levar pra algum lugar. Mas, por exemplo, eu estudei e trabalhei muito, de fato. Mas eu também tive sorte. Eu estive no lugar certo, sabe? Isso é verdade. Na hora certa. Eu também... conheci pessoas que me ajudaram a estar onde eu estou. Então é preciso... Eu estudei em colégio particular minha vida toda, mesmo sendo de periferia. Meus pais conseguiam, moravam no Cosme de Farias. Mas meu pai e minha mãe conseguiam fazer um esforço para estudar em colégio particular. Isso melhorou o meu rendimento. Sabe? 50% mais do que qualquer outra pessoa do meu mesmo bairro que eu. Eu tenho amigos que perdi amigos por conta do tráfico. Que é uma realidade de diversos jovens que foram criados na periferia. Então, eu não posso dizer assim, ó, eu vim da periferia e hoje estou onde eu estou. Porque é desonesto, tá ligado? Não é só isso. Não seria justo, né? Sabe? Verdade. Não é. Então, eu tenho muito cuidado, assim, nessa discussão da meritocracia. Porque eu acho que é importante a gente reconhecer o esforço, o estudo, o talento e o trabalho. É muito importante. Mas não é só isso. Na vida não é só isso. Concordo. A gente tem que entender todo o contexto que fez aquela pessoa chegar até ali. Pô, você vai dizer que sei lá, o cara que pegou a empresa do pai com 2x e fez a empresa ter 5x, esse cara é ruim? Não, ele tem um grande mérito, mas ele pegou a empresa do pai. Sim. Sabe? Tem alguma coisa errada em ele ter a empresa do pai? Não. Mas ele não pode, por conta disso,
achar que todo mundo vai ter o mesmo desempenho dele. Concordo. Por conta do privilégio dele assumir uma empresa que herdou de família. Sabe? É verdade. Porque tem muita gente na periferia aqui de Salvador que não consegue crédito no banco. Sabe? Que tem a vida certinha, mas não consegue. O banco nega crédito para abrir uma empresa. É verdade. Entende? O afroempreendedorismo tem diversas barreiras. Às vezes a galera não compra porque é preto, pô. Você vai dizer pra essa pessoa que quem quer correr atrás? Sabe? Como é que ele faz um racista comprar na mão dele? Sim. Entende? Como é que ele faz o gerente do banco que não acredita que ele... Passar uma credibilidade, né? Entende? Então acho que são vários contextos que a gente precisa levar em conta antes da gente, às vezes, vomitar um discurso que está sendo adoecedor. E só faz bem pro nosso ego. Sim, concordo. Muito do que a gente viu, partindo desse egoísmo, da falta de vontade mesmo, né, dos governantes em ajudar, é o lance do Enem. Eu penso que em um país sério, e de pessoas comprometidas na educação, o Enem nem estaria sendo discutido se seria aplicado ou não, sabe? Por tudo isso que a gente acabou de falar aqui. O pobre não tem condições de estudar, e é uma realidade. Não dá para você estudar com calor, com fome, né, preocupado. Você lê um livro é muito difícil. Você tem que ter uma concentração muito grande. Se você tiver com a mente ali agitada em 10 milhões de coisas, é muito complicado. Você não teve aula para ter preparo, né? Beleza, teve as aulas que eu até ligo às vezes, quando da prefeitura, né? Não dá para você fazer o Enem com aquelas aulas. Não dá. Entendeu? Você acreditar que você vai assistir uma aula daquele, vai fazer o Enem. O Enem hoje está no mesmo nível de um vestibular de universidade pública. Entendeu? 2 dias de prova. E aí quando você liga a TV e vê a seguinte matéria, conheça a história de Raoni, que estudando sozinho alcançou a nota máxima na redação. Aí você fala, tá vendo aí, ó? Quem quer correr atrás. Sim. Mas, mano, existe um Raoni. Um Raoni. Essa história, você não pode pegar a exceção e tratar como regra, sabe? Porque esse processo, repito, esse processo de superação, esse discurso de superação, às vezes é legal pra te fazer, pô, eu consigo, pra te empoderar, pra te fazer acreditar, pra te permitir sonhar. Mas quando você torna isso uma condição pra você chegar ao que... pra tornar a pessoa um exemplo, tornar a pessoa bem-sucedida, isso é adoecedor. Porque a gente precisa considerar que, somos indivíduos e isso por si só já é um problema. Porque se a gente pegar 2 irmãos gêmeos e dar a mesma vida pra eles, a gente vai ver que é diferente o que eles vão fazer na vida. Destinos totalmente diferentes. Imagina pessoas de classe social diferente, de raça diferente, de gênero diferente, enfim, de diversas situações diferentes, sabe? Não tem como você querer uma unidade disso. Sim. A gente pode, obviamente, ter mais recursos, né? A gente pode guiar as pessoas para errarem menos. Mas a gente não pode entender que, tipo, o exemplo de um vai ser o que vai dar um norte para... tipo, pode ter gente até mais inteligente do que esse garoto. Que estudou talvez até mais e que não passou porque no dia da prova ficou nervoso. Porque no dia da prova ficou preocupado de levar Covid pra mãe. Sim. Isso já bagunçou o sistema, sabe? Então a gente precisa entender que, tipo, são casos e casos o tempo todo, sabe? E a gente não pode pegar a regra e tratar como exceção. Concordo. Ou melhor, pegar a exceção e tratar como regra. Você é muito ativo nessas questões raciais, né? E de minorias como um todo. Eu já vi algumas participações suas no Potências Negras. Eu acho que você, inclusive, faz parte, não é isso? A gente faz parte. Como é que você enxerga qual a importância para você, né, do Potências Negras e de vários outros movimentos? Brother, eu acho que só em estar vivo eu já sou um ato de resistência. Eu tenho 30 anos. A gente está num país onde um jovem negro morre a cada 23 minutos. Então só em estar vivo eu acho que isso por si só já é um ato de resistência, sabe? Eu não cobro de ninguém ser um militante.
Porque eu acho que cada um tem a sua bagagem, cada um... E repito, eu acho que você tá vivo e sorrindo, alegre, casado, bem-sucedido sabe? Você já tá contra um sistema que tá aí há mais de 200 anos pra nos Sim. matar, sabe? E a militância também é adoecedora. Quanto mais você sabe, quanto mais você vai tendo dimensão de como esse país é desigual, mais você vai tendo raiva e vai se adoecendo. Porque você sabe que sozinho não vai mudar. Eu acho necessário hoje eu falar primeiro porque eu tenho uma galera que me segue e que ouve o que eu falo. Então eu não acho justo, por exemplo, fazer uma publi, ganhar pra isso e falar, vão lá e comprem essa água da publi que eu tô fazendo. Sim. E as pessoas fazerem isso e também não dar nenhum tipo de retorno, também falando assim, gente, eu acho também que conhecimento e informação é muito importante. Então, eu acho que eu também preciso compartilhar com essa galera essa informação, sabe? Dos preconceitos. A gente vive uma sociedade, mano, que pra mim é um modelo que hoje é fracassado. Se a gente fizer o recorte de nós como homens mesmo, a gente vive uma sociedade onde a gente é extremamente violento. Sim. Nós, enquanto homens, somos violentos o tempo todo. Pra mostrar que somos homens, pra mostrar que somos machos. E a gente encabeça a taxa de feminicídio, a gente encabeça o país que mais mata mulheres trans, que mais mata travestis. Que geralmente quem tá no topo da violência da LGBTQ-fobia são homens héteros, sabe? E aqui nem tô fazendo recorte de raça, tô falando só recorte Sim. mesmo de gênero. Né? Homens cis que se permitem, se acham no direito de não aceitar, porque sempre a gente teve as coisas. Né? Sempre a gente, tipo, as portas sempre abriram mais pra gente do que pra um gay ou uma mulher, sabe? Então a gente, quando vê algo diferente, a gente tem uma repulsa, a gente quer bater, a gente quer, enfim, a gente tem um país que é extremamente racista, pô. Bem pré-histórico, né? É. E, pô, eu conheço homens que falam que, tipo, nunca disseram pro filho que ama, caramba. Sabe? Que tem dificuldade de dizer que ama pra namorada. Porque esse lugar de sensibilidade não é um lugar de homem. Sim. Sabe? A gente tem um país onde 1000 homens perdem seus pênis por não procurarem urologista. Já pensou? Perde de câncer por não limpar direito, sabe? Porque o médico não pode tocar aqui. Tá maluco? Sabe? É um absurdo isso. Entende? Então eu acho que a gente precisa. Eu acho que é necessário, quando a gente tem acesso à informação, a gente compartilhar a informação. É meu dever enquanto comunicólogo hoje, assim. E eu tenho 2 compromissos hoje, assim, que eu assumi muito da minha cabeça. Educação e empreendedorismo. Sim. Que pra mim são as 2 ferramentas de mudança, alavanca social. Que muda alguém da classe E pra classe D, pra classe C, pra classe B, pra classe A. Então acho que a educação hoje é fundamental. Várias das minhas ações passam por isso. Comemorando meus 10 anos de profissão, eu presenteei 3 jovens de periferia com bolsas de jornalismo. Que legal. Integral, eles estão estudando agora, sem Massa. pagar uma mensalidade. Foi uma parceria que eu fiz com a faculdade. Eles gostaram tanto que repetiram a dose. Esse ano foram mais 2 garotas. Que legal. Nesse momento, agora, existem 5 jovens de periferia aqui de Salvador, região metropolitana, estudando jornalismo e vão se formar sem pagar uma mensalidade. Isso é importante. Sabe? Eu tô formando... Estou ajudando a formar 5 jornalistas que possivelmente podem ser novas caras da TV. Sim. Novas caras pretas. Todos eles são pretos de periferia. Uhum. Que vão construir a narrativa da sua comunidade, da sua vivência, da sua sociedade, de como ele tá inserido. Um dos meninos, ele falou uma coisa pra mim que foi importante. Ele falou, Raoni, você e a faculdade salvaram a minha vida. Eu sou um garoto preto do último bairro do subúrbio de Salvador. Aqui nem ônibus direito tem, cara. Qual é o último bairro? É São Tomé de Paripe. São Tomé. É longe mesmo. É. chão. Aqui nem ônibus tem, cara. E eu não tinha a menor perspectiva porque eu nem dinheiro tenho pra pagar uma faculdade. 2 primos meus morreram por conta do tráfico, Sim. violência, essas coisas. E hoje estou estudando. Véi, eu vi isso é uma porrada que você toma, Sim. sabe? E você para pra perceber que, tipo, só são 5 pessoas, velho. De um contexto da nossa cidade. Que devem ter mais de 5 mil garotos, Sim. sabe? Numa situação muito pior. Que às vezes são mentes incríveis,
que estão sendo desperdiçadas por conta dessa forma, né, que a nossa sociedade construiu, que é racista, que é preconceituosa, que é homofóbica, sabe? Então, nega o direito das pessoas se amarem, nega o direito das pessoas serem quem elas são, nega o direito das pessoas ascenderem socialmente, enfim. Então, pra mim, como eu acho que a forma que a gente construiu essa nossa sociedade, ela usou o dinheiro pra empoderar pessoas, pra mim só o dinheiro, de fato, vai empoderar essas pessoas. Entendi. Então a gente tem que botar dinheiro na mão dessas pessoas talentosas. E como é que a gente bota dinheiro? Ou através do empreendedorismo, ou através da educação. Que são as duas bandeiras que eu cada vez mais estou defendendo. Nesse mês de setembro a gente deve lançar uma campanha em parceria com a Ótica, que eu sou embaixador. Jovens de periferia, por conta da pandemia, estão estudando mais através da televisão. Passaredo. Passaredo? É. Eles estão estudando cada vez mais por conta desse momento de aula semipresencial, vendo mais TV, mais computador. E já tem um estudo que mostra que essa geração vai ter um problema seríssimo de miopia. Porque está mais exposto... Por conta das telas. Às telas. Seja do smartphone, a tela de computador. Sim. Ou tela de televisão. A gente está lançando uma campanha esse mês, chamada Estudante Mil Grau. O estudante de escola pública vai poder se inscrever no formulário. E a gente vai sortear todo mês alguns estudantes para ganhar uma consulta oftalmológica e um óculos de grau. Que legal. De graça. Porque é importante, sabe? Sim, se a gente pode fazer, isso não custa nada para mim. Em tese, não custa nada para a ótica também. A ótica vai perder um óculos, mas é um óculos que talvez estivesse lá um tempão, Sim. sabe? O retorno, o que essa ótica tá fazendo para um garoto é muito maior do que É o retorno social, né? do custo, sabe? E para mim, inclusive, não muda nada, porque eu não tô ganhando nada mais Sim. por isso. A mesma coisa com a universidade. Eu não ganhei nada mais do meu acordo com a universidade. E a universidade talvez nem usasse essa bolsa. Então eles não tiveram nenhum grande custo Sim. em colocar 5 garotos que vão dizer que se formaram profissionais por conta da UniFTC, que foi a faculdade que E me vai formou. levar o nome da universidade até... Justamente. Então é isso. Eu acho que a bandeira é essa. Empreendedorismo e educação. E hoje, cada vez mais, enquanto profissional, eu acho que é isso aí, sabe? Nessa onda que eu falei de ninguém solta a mão de ninguém, de fato, de ninguém cresce sozinho, vou construir um bonde aí pra vir junto comigo, sabe? Que massa. Eu acho importante. Salvador é muito difícil ser preto, né, e pobre. E o que é mais louco, porque Salvador tem a sua base de preto e de pobre. Sim. Olha que louco isso. Uhum. Eu não sei, Raoni, como é que resolveria essa questão, né? Quando a gente fala em educação é algo a longo prazo, mas é essencial, fundamental. Eu penso que as políticas que vêm sendo adotadas agora, para resolver agora, elas não são totalmente efetivas, né? Mas elas são necessárias. A gente precisa da cota, que eu acho que a cota por si só ela não resolve, porque ela vai pegar um jovem que vem com um ensino fundamental horrível e jogar dentro de uma faculdade que provavelmente ele vai cursar 1 ou 2 semestres na raça, entendeu? E vai sair, porque ele não tem condições de acompanhar. Se ele se forma em engenharia, né, só Deus mesmo na mão do juízo dele. Por exemplo, um método da UFBA, que às vezes são aulas de manhã e de tarde, Sim, já atrapalha um turno de trabalho. é verdade. E precisa trabalhar. Justamente. Acho que é até por isso que a UFBA ela tem esse perfil de pessoas, filhos de ricos que estudam lá, né? Sim. Justamente por essa questão. Não tem condições de você trabalhar e estudar na UFBA. Eu tenho um amigo que ele vai se formar agora em medicina na UFBA. Mas ele trabalha muito, estuda muito, e ele faz o que ninguém do universo dele lá faz. Enquanto o pessoal só estuda, a maioria, ele tem que fazer o dobro, o triplo, sabe? Uhum. É louco. É de madrugada. E a gente, enquanto amigo, vai ajudando ele na questão do trabalho, permutando, para poder ajudar. Porque é o que, querendo ou não, todo mundo vai sonhando junto, né? Sonhando junto. Isso eu acho importante. Essa coisa que um vai fazendo pelo outro, isso é muito importante. Eu acho que eu nunca falei isso aqui no podcast. Eu sou formado em gastronomia, né? Eu trabalhei muito tempo com gastronomia, correndo atrás. Trabalhei 1 ano de graça.
porque eu tinha um professor que ele era formado pelo Le Cordon Bleu, né? E eu queria muito aprender confeitaria. Ele, você quer aprender confeitaria? Quero. Pronto, venha trabalhar comigo, mas eu não tenho nada para te pagar. Eu só quero aprender. E trabalhei 1 ano com ele. Trabalhei em restaurantes. Já fui gerente de A&B, de hotéis no sul da Bahia. Assim, e trabalhando muito. Né? Minha primeira entrevista de emprego para um hotel no sul da Bahia, quando eu cheguei, o dono me olhou assim. Aí ele me olhou. Ele, não, pode sentar. Eu aí sentei. Ele, não, vamos almoçar. E a gente começamos a conversar e almoçar. Aí ele parou e falou assim, rapaz, até que alguém assim, né, como você, você conversa muito bem, come muito bem. Um senhor já, né, de idade. Come muito bem, fala muito bem, se veste muito bem. Eu falei, obrigado, né? Fui muito bem educado. E ele, não, isso é super importante, a gente precisa de mais pessoas assim como você, do seu jeito, fazendo essas coisas. Só ocultou o negro, né, o preto. Sim. Comecei a trabalhar lá e vi uma série de questões desse jeito lá, nesse local específico. Mas é um ambiente que, se você militar, você bater o pé, você não fica, você não trabalha. O sul da Bahia ele é muito complicado nessa questão de raça, sim, né? De cor. E o que o pessoal acha muito que a Bahia é só Salvador, né? Sim, mas sim. A Bahia é muito mais. Muito mais. É muito mais. Aí eu saí desse hotel, fui para um outro local, que era uma entrevista de emprego. Uma amiga minha, ela falou, olha, boys, ela era muito influente lá na cidade, ela falou, eu vou ter uma entrevista de emprego para você, porque o chefe era um francês, ele tá indo embora, que ele vai abrir o restaurante dele em São Paulo e tal. E o dono quer conhecer você. Eu falei de você para ele, ele quer te conhecer. Meu nome é Boaz Nadaber. Né? Para quem vai ler o nome no papel, poxa, esse cara daí, né? Manda chamar. E ele nem se interessou em saber quem era. E ele era um europeu lá, o dono, estava sentado de costas. Eu vim caminhando com essa minha amiga. Quando ele me viu, sabe, a expressão dele baixou na hora. Esmoreceu, ele me olhou assim. Ele, tudo bom? Eu falei, tudo bom. Ele, você que é Boaz? Eu falei, sou, sim, senhor. Ele, é que eu tava esperando alguém diferente. Rapaz, aí você tem que dar uma respirada, sim, né? Eu falei, diferente como? Porque eu já tava chateado com a cidade, né? Eu falei, diferente como? Ele, não, só diferente, né? Você já conhecia aqui o ambiente e tal, e falou do ambiente dele, enalteceu, né, o estabelecimento dele. E resumindo, ele falou que não dava para eu trabalhar lá, porque ele precisava de alguém para se comunicar com as pessoas. Ué. E essa pessoa tinha que ser bem aparente, né, para estar conversando, porque o público dele era um público assim, assim, assado. Essa pessoa tinha que ser branca. Branca, né? Eu falei, não, tranquilo, minha colega não tinha onde colocar a cara, porque ela ficou super sem graça, aquela coisa toda. Mas é aquilo, quem nasce preto, nasce preto. Né? É só mais um dia. Né? A gente veste a roupa e vai embora. E esse foi um dos motivos, eu voltei para Salvador, esse foi um dos motivos de eu ter saído da área de gastronomia, porque quantos chefes de cozinha em Salvador, preto, você conhece? Pouquíssimos. Que tenha destaque. Pouquíssimos. Como tem, entende? Pouquíssimos. Mas toda a equipe dele é preta, com toda certeza. Entendeu? Então isso é algo que entristece muito. E um amigo meu, Nolasco, um cara muito bom, trabalhou em Portugal, trabalhou em vários países. Ele falou assim, Boaz, você é jovem, você vai cansar. Porque a gente é preto, e preto não ocupa restaurante de luxo aqui em Salvador. Você vai aprender isso na pele. E não deu outra. Aprendi isso na pele. E isso é muito triste. É triste? Não. O mais louco é quando você faz o recorte que a gente está na cidade mais negra fora da África. E a gente não tem, por exemplo, deveria estranhar a gente ter
A gente não ter negros como chefe, sabe? Isso deveria ser uma estranheza, tipo, Sim. ué, o chefe agora é branco, sabe? A gente deveria se assustar com isso. Ao contrário. E não é nem, como a galera fala, né, do racismo reverso, da utopia do racismo reverso. É porque é matemático. Sim. Se nós somos maioria, a gente deveria ser maioria, proporcionalmente, em qualquer espaço. Verdade. Quantas pessoas aqui que devem estar assistindo a gente tiveram na sua infância um médico infantil negro? É difícil, Sabe? né? Eu fui ter meu primeiro médico negro, veio assim, tipo, depois de 18 anos, pô. Que foi um neurologista. Depois de 18 anos. Ó que louco isso. Sim. E aí você cria crianças que não se veem em nenhum desses espaços. Eles nem sonham, tipo, às vezes você pergunta a uma criança na periferia, eu fazia muito isso. Elas queriam ser ou jogador de futebol ou cantor PM. Por quê? São os locais onde mais eles A vêm, maioria, sim. sabe? Dificilmente eles vão falar um chefe de cozinha, Sim. um astronauta, sabe? Um cientista, um médico ou um advogado. Porque eles não se veem ali. Eu acho que a representatividade também, quando a gente fala, é para além da TV, sabe? Para além do ator, do apresentador, do repórter, do músico. A gente precisa ocupar espaços, para mim, em todas as esferas. Porque a gente é simples, nós somos maioria, Sim. sabe? Eu concordo com o que você fala sobre cota também, que a cota por si não resolve. Inclusive, a cota deveria ser, para mim, da seguinte forma. A gente, agora, a curto prazo, precisa resolver. Agora. Sim. A gente precisa incluir essa galera, sim, que tá agora estudando, tá com vontade de estudar, e colocar na universidade. Precisa ter esse choque hoje. A gente precisa melhorar a nossa educação de base para ontem. Sabe? A gente a médio e longo prazo precisa melhorar. Só que só vai cada vez mais sucateando. É verdade. Sucateando. Em todas as esferas do nosso país. Sabe? Em todas as esferas da educação hoje é plano B, plano C, D. É verdade. Sabe? E até porque pra autoridade isso é tranquilo, né? Quanto mais você tem uma população que não tem acesso à informação, mais você consegue manipular. É simples, uma conta simples. O pessoal acreditou em diversas coisas nas últimas eleições presidenciais, sabe? Eu tenho um parente na minha família que hoje não quer tomar vacina. Uma pena, né? Hoje. Tipo, pessoas que eu amo, assim, não querem tomar vacina. Porque é experimento. Coronavac eu não tomo. Gente, do nada a gente encontrou um monte de sommelier de vacina. Eu ainda brinco, o pessoal que toma qualquer tipo de cerveja numa festa, sabe? Bebe até coisa de procedência duvidosa. Tá querendo escolher vacina, cara. É um absurdo que em 2021 a gente ainda tem que falar sobre a necessidade de tomar uma vacina, sabe? Então eu acho que é isso. A informação, a educação é muito importante. E a gente precisa, é isso, você falou, ainda voltando à sua pergunta, que você falou sobre como eu me enxergo assim, sobre uma pessoa que fala sobre pautas raciais e tal. Perceba que aqui a gente já trouxe uma problemática que inclusive é extremamente importante, que não é pautada, chefes de cozinhas pretos, e que ninguém fala assim, pô, é mesmo. Porque isso inclusive deveria ser deveria causar estranheza. Não a gente vê um preto como um chefe de cozinha, com aquela roupa branca. Uhum. Quando a gente vê um preto com roupa branca, as nossas brincadeiras nunca é trazer ele como chefe ou como médico. É como o macumbeiro, que obviamente não tem nenhum problema de ser macumbeiro, mas a gente sabe que o tom não é por conta... não é porque não tem problema. É porque torna um problema assim, certo? Ou é enfermeiro, técnico de enfermagem, que a gente sabe também, não são profissões desonestas, mas a galera quando coloca abaixo. Sim. Nunca coloca como um médico, sabe? Então é muito desumano isso, sabe? E às vezes a gente, até por sobrevivência, às vezes por uma alienação, às vezes pelo sistema que de fato é racista, e às vezes por cansaço, às vezes a gente nem quer notar. A gente quer ser alienado às vezes, sabe? Já sei como só deixar passar. E eu acho até justo às vezes, porque é sobrevivência, mano. Pô, eu falo isso direto com os meus amigos. Eu só milito em horário comercial, velho. Das 9 às 18, depois eu quero... Porque o que acontece, né? Acontece alguma coisa, quando tem você já produz conteúdo assim na internet, e já tem alguma certa relevância, acontece qualquer coisa de racismo, o pessoal já manda pra você. Vai comentar, não? Cara, eu quero ver minha Netflix, velho. O racismo é tão escroto com a gente, que isso nega a gente, até mesmo, não querer falar sobre isso. Vai passar pano? Falei, não, mano, eu só não quero falar. Eu quero ver, eu quero me alienar. Ninguém cobra do branco isso. Você não vai falar nada, não? Porque
sabe? Sim. Já espera. E é chato, né? Tem que falar. Tipo, é chato pra gente ter que estar o tempo todo falando sobre preto, 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 preto. Não é legal também pra gente. Eu tenho um amigo ele trabalha na Sport TV. E agora tá entrando na Globo com boletins esportivos. Marcos Luca Valentim. Ele é incrível. E em um determinado momento ele só era chamado no Sport TV pra falar sobre algum caso de racismo no basquete, não sei o que lá, blá blá blá. Aí ele, mano, você fala sobre qualquer outra coisa aqui, viu? Sabe? Eu estudo esporte. Sim. Se quiser que eu comente golfe, eu vou comentar sobre golfe, viu? Eu não tô aqui pra falar. Aí ia botar ele pra falar sobre golfe. Sim, o que é que você acha de Tiger Woods? É o Blackpedia, né? O Blackpedia. Pera aí, pô. E aí, às vezes, isso é complicado, né? Quem seria o preto? Aí só coloca o preto pra falar da coisa que ele mais odeia falar. Racismo. Sim. Sabe? Eu não quero comentar sobre racismo, cara. Isso é minha vida o tempo todo, sim, sabe? Eu tô... você pedir pra eu comentar um racismo, eu vou fazer um review da minha vida, sabe? Porque em algum grau todo preto sofreu ou vai sofrer racismo, independente... obviamente, quando você ascende socialmente, obviamente, quando você é mais famoso, as coisas vão reduzindo, mas não param. É verdade. Sabe? Elas vão reduzir, mas você pode... eu sempre falo isso. Você pode ter o melhor carro. Você pode se vestir igual a como a sociedade entende que alguém do alto padrão precisa se vestir. Mas você vai continuar sendo negro. Sabe? E é importante. Às vezes as pessoas se constrangem com isso. Mas é importante que a gente saiba que isso existe. Sim. E se isso acontece com quem tem dinheiro e poder, imagina com quem não tem nada. É verdade. Sabe? Com quem a galera já tá acostumada a pisar. Sabe? E eu acho que isso é muito importante, irmão. Eu tento... eu priorizo, se eu puder escolher os profissionais que trabalham comigo, eu priorizo pessoas que são de bairros periféricos. Bacana. Ou pessoas... Minha equipe, praticamente 85% da minha equipe que trabalha comigo hoje é uma equipe preta, assim. E eu nem faço assim... Não é que eu faço questão de ter. É que eu só abro o meu horizonte para procurar mais. Sim. Então o que eu tô fazendo é matemático apenas. Se eu abro o horizonte para procurar mais, porque somos maioria, logicamente, eu não deveria ter dificuldade para encontrar esses profissionais. Sim. Sabe? Então, a gente precisa talvez um pouco entender isso e furar um pouco a nossa bolha, sabe? A gente pensa, às vezes, nas mesmas profissões, nas mesmas pessoas, no mesmo grupo. A gente associa grana e poder a, tipo, se a gente falar agora que eu fecho os olhos e imagino um empresário, todo mundo vai pensar talvez na figura de Roberto Justus. Sim. Um Luciano Huck. Ninguém vai pensar talvez no Rafael Zulu, que é um puta empresário. Sabe? Que tem várias construções imobiliárias. E várias outras empresas. É empresário também do ramo de entretenimento musical, com o Thiaguinho e tal. Porque não tá acostumado a associar preto a dinheiro. O Racionais fala muito isso, né? Preto e dinheiro são palavras rivais. Né? Porque a gente também foi muito ensinado a isso, tipo, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro não traz felicidade, eu prefiro ser pobre e feliz, porque colocaram isso na gente, cara. Sim. Mas não, eu quero ter dinheiro, sim, e quero ser feliz. Com certeza. E vou ser feliz com dinheiro. Porque é muito fácil você estar de onde você tá e falar que dinheiro não traz felicidade. Enquanto você não tem boleto pra pagar, ou quando você pode pagar seu boleto. Sim. Sabe? Ou quando você não tá preocupado se seu filho vai voltar pra casa, porque ele precisa trabalhar até tarde. E chegar 11 horas num bairro onde tem toque de recolher por conta do tráfego. Então, tipo, essa conversa é muito assim, o que a gente falou hoje, né? Sobre camadas. A gente precisa entender que são várias camadas. E a gente precisa entender, talvez, enquanto sociedade... Aí eu tô falando do recorte aqui de Salvador, que eu sou soteropolitano, então onde eu tenho mais propriedade pra falar, que a gente deveria ser maioria em tudo. E é um absurdo a gente não ser. Concordo. Sabe? É um absurdo que a gente tenha, por exemplo, a Axé Music, e a gente não tenha hoje um preto na Axé. Ganhando muito, muito, muito dinheiro. Sabe? A gente tem, obviamente, no pagode, que sempre foi, né? Mas a gente vê que, tipo, os blocos mais tradicionais, que ganham mais dinheiro, os mais badalados, estão com as pessoas não negras. E a culpa não está nos artistas.
A culpa não tá nos De artistas, forma alguma, sim. sabe? Os outros artistas estão fazendo o trabalho deles, sabe? A culpa tá em como esse mercado, a logística desse mercado, como essa roda gira há anos, É a aceitação, né? sabe? Então, eu acho que é muito disso aí. Então, na minha carreira, eu tenho cada dia mais entendido o meu papel de fato e como eu posso ajudar pessoas a mudar isso, sabe? Eu acho que a gente sempre pode deixar um legado. E o meu legado, eu acho que é isso, sabe? O quanto de pessoas que eu posso ter transformado vidas, sabe? O quanto de vidas eu posso ter transformado e o quanto de sonho eu pude ajudar a realizar. Legal, isso é sabe? bacana. Acho que é o meu principal legado hoje enquanto comunicador, mesmo, sei lá, amanhã não trabalhando na TV, voltando para um rádio, ou só trabalhando com a internet, ou enfim, ou sei lá, dando tudo errado, tendo que fazer qualquer outra coisa, sabe? É a minha máxima, assim, ajudar as pessoas que precisam hoje terem suas vozes amplificadas. Isso é bacana. E no empreendedorismo, como é que vocês, do Potências Negras, como é que vocês atuam? Vocês dão ferramentas, são cursos, como é que funciona? Olha, o Potências, ele é um grupo bem heterogêneo, assim, sabe? Obviamente, a gente tem lideranças e tem... a Maíra, inclusive, encabeça isso muito bem. A Maíra e a Luana Xavier, chamar. E as ações são bem pontuais, assim. A gente, por exemplo, tem uma cozinheira e a gente achou que essa cozinheira deveria ocupar um espaço X. Vamos fazer uma campanha para incentivar ela a ocupar esse espaço X. Legal. A gente tem um artista que a gente acha que precisa ser reconhecido. Todo mundo ali tem uns arrobinhas, né? Sim. Vamos juntar a arroba de todo mundo ali para divulgar e fazer aquela pessoa chegar sem cá. Legal. Sabe? Enfim, a gente faz muitas campanhas, sobretudo digitais, até por conta da pandemia, obviamente. E até porque a gente tem... O Potências é um grupo que tem gente no Brasil inteiro. Então tem muita gente de Salvador, muita gente do Rio, muita gente de São Paulo, muita gente de Recife. Enfim. Então é muito dessa linha, assim. Mas é um grupo que a gente tá sempre discutindo ações, sabe? Sempre discutindo o nosso papel dentro dessa nossa esfera. Sim. E todos trazendo, inclusive, quais são as ações que cada um tá fazendo, sabe? Pra tentar mudar de tempo. Velho, tem muita gente incrível naquele grupo. E, enfim, a Maíra encabeça isso muito bem. Sempre pensando quais são as ações que a gente pode levantar pra, enfim, de uma certa forma, mobilizar algo que possa trazer algum retorno pra nossa comunidade. Isso é importante. Isso é muito importante. Você falou aí de Tiamá. Ela também é uma pessoa muito firme, né, nas redes sociais. E eu acho isso importante. Tá fazendo comédia, inclusive, né? Tá gravando algumas coisas também. Eu acho que é pro Netflix. Isso. Uma coisa que me deixa assim triste aqui no Brasil, como geral, nós não sabemos nos... Não é só valorizar, é hipervalorizar. Uhum. Quando você pega um sitcom americano que você vai assistir, A Patroa e as Crianças, né? São os irmãos Wayans, né, que escrevem. Todos são empresários, sabe? Eventualmente tem aquele que é o duro, mas ainda assim é um duro mais ou menos, entendeu? E aqui quando a gente vai escrever algo, que é o preto escrevendo algo, ele tá sempre... Qual seria a palavra mais adequada? Não é hipervalorizando, mas ele traz com aquele ar de preconceito ainda, sabe? Não é o preto malandro, não é o preto... É o estereótipo. O estereótipo, justamente. É o cara que ele é preto, ascendeu com alguma sorte na vida e não sabe lidar ali no meio dos ricos, sabe? Isso é muito chato. É o complexo de foguinho. Sim, todo preto é um foguinho, né? Um foguinho de cobras e largados. Que ali pegou dinheiro ali, mas é aquele malandro, e que é engraçado, e que todo mundo gosta pela simpatia. Exatamente. Né? A única coisa que a gente tem de legal é a simpatia. A simpatia. É isso, mano. É uma máxima no Brasil, né? Eu não gosto muito de comparar os Estados Unidos ao Brasil, porque eu acho que a gente tem uma construção de identidade racial bem diferente, assim. Os pretos americanos, por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente
teve a abolição Sim. a pseudo-abolição da escravatura, não só excluíram a gente dos espaços, como negaram o trabalho, né? É um absurdo como a gente naturalizou as novelas como Esperança e Terra Nostra. Todos aqueles italianos vieram pra cá, massa, mas pra trabalhar no café. Mas quem já trabalhava com café eram os escravizados. Sim. Obviamente a culpa não tá nos italianos que vieram pra cá, mas em como as autoridades, quem mandava, quem tava no poder naquele momento, negou o espaço de quem já entendia tudo sobre café, sabe? E da lavoura, e do trabalho braçal. Que os caras só queriam trabalhar, pô. Sim. Só queriam trabalhar. No processo americano, existem algumas outras coisas, alguns fatores que favoreceram isso. Alguns estados americanos davam um pedaço de um pouco de comida e um burro para cada escravizado que foi liberto. O que, obviamente, já muda bastante. Sim. Né? Já ajudou e muito. Alguns estados americanos, em algumas das suas leis, permitem que as pessoas possam pegar em armas. Então, os Panteras Negras Sim. aparecem armados justamente para evitar qualquer violência policial em sua comunidade. Ao mesmo tempo que eles faziam ações educativas de como dar café da manhã em escolas onde tinham garotos negros. A própria segregação lá foi diferente, né? Os banheiros que eram para negros, os banheiros que eram para brancos, os espaços que eram de pretos, os espaços que eram de brancos. Então, é uma construção de uma... Aqui a gente teve muita falsa miscigenação, sabe? É um país diverso. Só que essa miscigenação, ela foi vítima, foi fruto de muito estupro também, né? Sim. De muito abuso, de muita violência, de muito massacre, de muito sangue. E a gente sempre falou muito sobre como o Brasil, só que é um racismo muito velado, né? Então a gente às vezes se acostumou a deitar nessa... Que aqui não, todo mundo mas não é, mano, sabe? E os americanos, por conta dessa história deles, né? A formação deles racial é diferente da nossa. Lá, tipo, é muito mais comum, mesmo sendo uma minoria, a gente é a maioria aqui. Sim. Lá os negros São minoria. Mas é muito mais comum você ver negro rico, sabe? Negro dono de posse, negro empresário. Negro, enfim, por diversos fatores que contribuíram para isso, Sim. né? Mas eu acho que aqui também a gente tá começando a furar mais isso, sabe? Pra mim ainda não no ritmo que eu achava que deveria ser. Sim. Acho que a gente precisa acelerar um pouco mais essa roda. Mas eu acho que a gente tá mudando. A gente tá ocupando mais espaço. A gente tem... Brother, tem mulheres incríveis escrevendo aí, velho. Tem a Djamila Ribeiro, tem a Conceição Evaristo, tem um cara que eu sou apaixonado, que é o professor Silvio de Almeida, que escreve muito, assim, sabe? E eu acho que a gente precisa consumir essas coisas também. Esses materiais, né? Tem que fazer chegar também em muito mais pessoas, né? Porque também não adianta a gente também só ficar na nossa bolha, Sim. né? Só a gente que tem acesso, né? A gente precisa pegar esse acesso e compartilhar. Às vezes eu gosto muito de fazer isso. Talvez por isso que eu falo tanto também na minha comunicação mais democrática, assim. Sim. Porque não adianta nada eu ter informação e pousar no meu pseudo-intelectualismo, sabe? E falar de uma forma rebuscada, pra parecer que eu sou inteligentão, se ninguém tá me entendendo. Sim, verdade. Pra mim, minha comunidade tem que entender. Véio, não fique, se possível fosse, eu falaria, não fique em casa, desgraça. Ou melhor, fique em casa, desgraça. Sim. Entenda, fique em casa, porra. Uhum. Tá ligado? Ô, velho, tá vacilando, é porra. Obviamente que tem limites. Sim. Mas também não vou falar, não, porque com base nos estudos, você tem que entender que você, paralelamente, apesar do que, precisa não sair da sua residência. Sim. Sabe? Eu não tenho que criar essa distância. Essa distância, né? O cara tem que entender que tem que ficar em casa, ô velho. Ou você fica em casa, ou o bicho vai pegar pro seu lado, pô. E já tá tudo aí. Sim. Tá entregue. Entregou a mensagem toda, né? Completa. Pô, é mesmo. Sim. Vai aí deu a onda aí, deu a ideia. Sabe? Então é muito assim. Eu acho que a gente precisa entender que a gente não tá nesse mundo só. E aqui, no meu caso, a comunicação é o meu vetor é a minha ferramenta hoje. Pra tentar mudar um pouquinho. Como, por exemplo, vai ter gente que vai mudar através da medicina. Sim. Vai ter gente que vai mudar através, pra mim, de umas profissões que são mais desvalorizadas aqui do nosso país, que é sendo professor. Sim. Cada um vai mudando, acho que pode mudar dentro do seu próprio ambiente, do seu ecossistema, da profissão que você escolheu. Sabe, o cara, sei lá, trabalha com audiovisual,
Vamos tentar buscar outras narrativas que todo mundo tá querendo mostrar, sabe? Pô, ao invés de mostrar sempre esse preto malandro, a gente não mostra o preto empreendedor, Sim. o preto inteligente, sabe? Eu acho que tem muito disso, assim, que a gente precisa cada vez mais buscar pra a gente construir as nossas próprias narrativas. Porque isso coloca quem está olhando naquele lugar de, poxa, não, dá para chegar, dá para acontecer, dá para fazer acontecer, né? Eu acho interessante, eu acho que a mídia tem essa função, a internet hoje ela tem essa capacidade, né? O jovem que vai abrir ali o Instagram e vai olhar você, ele vai falar, não, poxa, Raoni, dá para acontecer, dá para fazer, sabe? Acho que isso é importante. Quem vai olhar para te amar, né? Veio do subúrbio, poxa, dá para fazer, Isso. dá para acontecer, isso é interessante. E pessoas que quando chegam lá não tem vergonha de dizer de onde vieram, né? Isso é muito mais interessante. E Maíra, ela tem isso, né? Ela bate o pé firme, não sou daqui mesmo e o problema é seu, entendeu? Tira o sapatinho e põe para o chão. Sim, exatamente. Eu acho fantástico. Eu não tenho tanta fé assim, que as coisas irão se resolver de uma hora para outra, sabe? Mas eu penso que todo passo é um grande passo importante, principalmente pra gente. Concordo. A gente tem um ensino muito tão ruim, sabe? Tão péssimo. Eu vim ter noção, por exemplo, que os negros, quando vieram de África, que eram reinados e várias sociedades complexas, depois da minha maioridade. Sim. Que eu tive acesso a outros tipos de literatura, sabe? A gente achava que a África era uma coisa só. E tudo bagunçado. Entendeu? Tudo uma zona. E a gente achou que por muito tempo o colonizador era um salvador, né? Exatamente. E eles descobriram isso aqui e transformaram isso aqui na maravilha, mas Sim. enfim, não foi. A história prova que não foi dessa forma, né? Isso também precisa ser revisto, sabe? Eu acho que aí é função do MEC, eu acredito. Né? Não, vamos pegar aqui o que é que vale a pena ser ensinado hoje, o que é que não vale. A gente sabe muito de Portugal, sabe muito dos italianos, né? Da França, a Revolução Francesa mas e tal. Quais foram os povos que estavam aqui, que Sim, vieram de África e que justamente. de fato são importantes e que contribuem para a nossa cultura, né? Quem foram os reis que vieram escravizados? Isso. Entendeu? Isso é interessante. Olha, antes de você chegar aqui, você era um povo vindo de um rei, sabe? A sua cultura era tão complexa quanto a nossa é hoje. Né? A sua riqueza de música, de se vestir, né? De pentear o cabelo. Pô, tudo isso é uma cultura rica. Agora, sabe o que acontece também? Os escravizados foram tão desumanizados que, por exemplo, não é muito difícil você encontrar alguém que é descendente de um italiano, de um europeu, e conseguir traçar toda a linha, né, da árvore genealógica. Até chegar, sei lá, no bisavô e saber que, sei lá, você é filho de Constantino III, sabe? Só que a gente foi tão desumanizado nesse processo, nesse mercado que foi o mercado de escravização, que as pessoas vinham pra cá sem documento nenhum mesmo. E às vezes queimavam, faziam questão de queimar, sabe? Sem identidade, mudavam os nomes. Tipo, você tinha o nome Boaz, aqui você vai chamar dos Santos. Sim. E é isso aí. Sabe, vocês mudaram, a gente foi obrigado a mudar de nome, a gente foi obrigado a gente perdeu os nossos documentos, as nossas famílias eram separadas, eram 3 irmãos, ia um pra cada canto, se sobrevivessem. Pegavam de propósito pessoas de povos que eram rivais e colocavam pra se degladiar. Enfim, então desumanizou bastante mesmo. A gente foi tratado como um produto, como uma carga, sabe? É verdade. Então, hoje é até difícil você saber de onde você veio. Porque os registros foram feitos... estava com a gente os registros, mas fizeram questão de queimar, fizeram questão de não deixar a gente registrar. Por isso que a nossa ancestralidade tem muito da nossa oratória, né? Do que a gente aprendeu muito por resistência a se comunicar e falar bastante. Então, as nossas histórias, muitas dessas histórias, a gente só sabe porque é contada. Sim. Ou cantada, sabe? Então, tem muito disso, assim. A gente, pra fazer esse resgate também, vai ter essa dificuldade, porque é como se a gente pegasse o HD da gente, né, e resetasse o tempo todo. A cada mercado, a cada navio que chegava, era um novo reset. Um novo reset.
E é bastante complicado isso, velho. E é triste, né? Quando a gente para pra pensar, porque voltar à história a gente não consegue. Sim. Né? O que a gente pode hoje é escrever uma história com menos danos, né? Com menos sofrimento, menos dor do que foi pros nossos ancestrais. Até pra mostrar pra eles que a gente, querendo ou não, tá fazendo a nossa revolução do nosso jeito. Sim. Eu acho que quando a gente tem hoje, sei lá, a nossa casa, nossa TV, nosso ar-condicionado, hoje, a gente é uma puta prova aí de sobrevivência e resistência, sabe? Como eu disse, é um país que mata negro o tempo todo. A população carcerária hoje é 90 e poucos % de pretos. Porque preto é ladrão? Não, cara. A gente sabe que o sistema também é um sistema que, prisional é um sistema que é racista. É racista, sabe? Eu fico indignado, brother, quando a gente... Isso, a TV também já fez muito isso. Quando a gente pega um ladrão de celular, o cara roubou no buzu. E, obviamente, eu não tô defendendo um ladrão. Não, pra mim não tem que roubar. Sim. Mas a gente pega um ladrão de celular. Ele roubou sei lá, 2, 3 celulares. Vamos lá, ele tem aí na sua mão 20 mil reais, né? Em celular. E vai vender. Vai vender pra fazer essa grana. Gerar essa grana. A gente pega ele, expõe ele na TV. Olha aqui o ladrão de celular. Aí bota, sei lá, vamos supor, o cara roubava casas. Invadia casas, apartamentos e roubava TV. Olha aqui, o Homem-Aranha... Começa a ridicularizar o cara, né? Expõe, mostra a cara. Esse cara dificilmente, se ele for solto, ele vai conseguir um emprego, porque na comunidade dele todo mundo já sabe que ele é ladrão, né? Então, se ele tiver repensado e arrependido, ter se arrependido, ele já vai ter uma dificuldade porque tá lá registrado, né? Ex-presidiário, Sim. o pessoal já sabe, já é mais difícil. Só que a gente pega um político que rouba milhões. A gente pega um rico que sonega milhares em impostos e trata isso como porra nenhuma, tá ligado? A polícia pra mostrar, bota ele num carro branco, num carro todo preto, às vezes a imprensa nem consegue ter acesso, a depender do rico que tá sonegando imposto tem aquela passada de pano. Só que o cara que roubou 5 mil reais não vai conseguir voltar a trabalhar, tá ligado? Tá errado roubar celular? Claro que tá. Sim. Mas a gente também precisa repensar em como esse sistema Esse sistema prisional nosso está encarcerando a nossa galera também de uma forma injusta. Eu quero que esse cara seja preso e pague pelo roubo de celular. Tem que se mais ressocializar. Mas eu quero também que os outros que estejam também cometendo crimes também sejam presos e paguem por isso. Tá ligado? Mas você acredita que apenas prender, porque o nosso sistema prisional funciona. Eu também acho. Eu também não acho que o caminho é... Só prender, né? Principalmente hoje, você coloca na mesma cela um ladrão de celular, um traficante e um estuprador. Uma faculdade. Olha pra isso. Uhum. Que loucura. Aí o cara, pra sobreviver lá, vai precisar fazer o mesmo ladrão de celular. Sim. Inúmeras coisas que às vezes aumenta a pena dele, porque ele fala, ou eu aumento minha pena ou eu sobrevivo, né? Vai ter que fazer alianças, porque já tem um cara falando, ou você faz isso aqui ou sua família, porque o cara já sabe. Sim. Né? O tráfico é muito bem articulado. Ou você faz isso aqui ou sua família vai... Ó, já sei quem é sua filha estuda no local, o cara já fica louco, né? E aí é um sistema que vai deixando aquele cara ainda mais preso, ainda mais com raiva, vai tirando a sua humanidade, porque você pega uma cela que é pra ter 4 pessoas, tem 100. Sim. Cheirando a xixi, a cocô, a gente que às vezes que infelizmente não tem acesso a banho, sabe? Condições insalubres mesmo. E você quer que esse cara saia? Não. Vou sair de boa. E não tem psicológico que aguente isso, brother. Repito, não estou aqui defendendo um ladrão, tá ligado? Mas é importante que a gente entenda que é um sistema que já tá fadado a um insucesso. E não adianta a gente construir prisões, mais prisões, sabe? Não adianta. A gente hoje não pensa na ressocialização desse cara. A gente pensa apenas, vai lá, fica lá. Sim.
Sabe? É porque só apenas prender e... É porque a gente não prende. A gente prende e exclui do nosso convívio, Aham. né? Pronto. O que ele estiver fazendo lá e eu não estiver vendo, não me incomoda. Uhum. Comecei a ver, pronto, isso aí já está me incomodando. Isso. E a nossa Constituição não permite, né? A gente fala de ressocializar, mas não permite ele aprender uma profissão, Isso. não permite ele trabalhar lá dentro. Se aqui fora ele vai ter que fazer o mesmo, por que não fazer lá? Isso. Entendeu? É muito complicado, né? É. É um reset, é um botão que a gente vai ter que apertar É. e ninguém sabe onde é que tá. É louco. E é por isso que eu falo que a gente precisa... Pare pra pensar aqui em quantas coisas que a gente já falou e que a gente realmente é muito complicado, Sim. é muito complicado. Se você também entrar nessa noia, mano, Por isso que todo passo é um grande passo. todo passo é um grande passo, Tudo sabe? que se faça. Tudo que é se importante. faz é importante e é preciso também a gente valorizar. Eu falo isso muito com os meus amigos. Quando eles fazem alguma coisa assim, eu vibro muito, sabe? Porque eu falo, porra, é isso, negão, sabe? Voa. Sim. Porque, mano, a gente precisa, sabe? Às vezes são pequenas conquistas que lá na frente vão fazer sentido, Eu sabe? tenho alguns amigos que viram, né? Que viram aqui o Parola e vinham parabenizar. Poxa, Boaz, estou tão feliz de ver você aí, cara, realizando um sonho, né? Conversando com pessoas importantes, interessantes, isso é bacana. Eu falei, não, velho, com certeza, é sim, obrigado. Vamos chegar junto também, entendeu? Vem todo mundo para fazer. Mas você vê algo que é relativamente simples, mas as pessoas já olham com um olhar de admiração, entende? Então é importante para muita gente, Isso. ainda que não pareça Isso. tão importante para um ou para outra, é importante para muitas outras pessoas, sabe? E esse é um local que a gente tem que pegar e ter um zelo muito grande, um cuidado muito grande, entende? Concordo. É algo que a gente precisa cada vez mais incentivar, sabe? Uns aos outros. Sim. Sabe? A gente precisa ter mais Boaz fazendo podcasts ou sendo gastrônomos, Sim. mais Raunis na televisão e na internet e mais gente como a gente ocupando mais espaços. Sabe? Concordo. Eu acho que a gente só começa a mudar isso quando a gente for capaz de construir as nossas narrativas em todos os espaços de trabalho, sabe? Sim. Todos. A gente viu o STF aí, mano. O STF não tem... Cadê os pretos do STF? Uhum. Os advogados, os juízes vão pra onde? A política, a gente vai abrir o Senado. Quantos pretos tem no Senado, pô? E tem muita gente que defende a ideia de que se houvessem mais juízes pretos, o sistema hoje carcerário seria de uma outra forma. Eu tenho certeza. Uhum. Eu tenho certeza absoluta. Certeza absoluta, sabe? Mas enfim, eu acho que são diálogos como esses que precisam acontecer também fora daqui e que a gente precisa levar isso pra a nossa comunidade, tá ligado? A gente precisa criar nossos filhos para que eles entendam. Por exemplo, eu acho pouco provável que eu vou ver uma sociedade como o Brasil, sem racismo. Eu não vou ver. Talvez meu neto. Eu tenho certeza que meu filho também vai ver. Mas eu acho que eu posso plantar um caminho onde uma sociedade vai ser com mais equidade, sabe? E a tudo. A raça, a gênero, a classe social. A gente precisa entender isso, sabe? A gente precisa entender que o mundo não é nossa régua. Eu falo isso direto. O mundo não é nossa régua. A gente não pode medir o mundo com a nossa régua. Não tem como, pô. Pô, eu fui criado em um lar cristão. Hoje eu tenho idade pra saber que não existe problema nenhum de alguém ser candomblessista, sabe? Ou ser espírita, ou ser, sei lá, muçulmana, sabe? Só que a gente é criado pra não, olha, ou você é isso aqui, ou você é daqui. E essa bipolaridade, esse mundo, ou X ou Y, ou sim ou não, é muito eurocentrista, sabe? Essa ideia que a gente tem de gênero, por exemplo, de homem, mulher, mulher, ela é eurocentrista cristã. Diversas comunidades fora da Europa entendiam, por exemplo, homens que na sua anatomia eram de homens, mas para aquela comunidade, a comunidade lia como um corpo feminino, sabe? Isso na América Central, na África, aqui na América do Sul.
Tem um registro, esqueci o nome do índio. Um padre francês vem pra cá e se assusta com o índio que era homem. Ele via como homem, mas se vestia como mulher. Ele se escandalizou com isso. Porque essa visão, muito de A ou B, é eurocentrista. Ou é isso ou é aquilo, sabe? E a gente precisa questionar, às vezes, algumas coisas. Porque, às vezes, essa cultura que a gente está consumindo é uma cultura que não foi nossa. Foi importada, sabe? E que, pra mim, hoje, precisa ser revista, cara. Sabe? A gente sofreu muito, velho. E tá sofrendo, tipo... inclusive, é o que eu falei. É um sistema que tá fracassando até pra quem tá no topo. Sabe? A gente que é homem hoje, a gente, tipo, de forma geral, a gente não compartilha amor, cara. Isso parece até utópico. Sabe? Sim. Por exemplo, eu sou um cara heterossexual. Mas eu sou questionado na minha sexualidade o tempo inteiro. Porque, enfim, porque você pensa, é um pouco mais sensível aqui, porque você fala sobre algumas coisas aqui, porque você se veste de forma diferente. Então, se eu não tiver na caixa de um homem hétero padrão, falar sobre putaria, cerveja e futebol, sim, eu já não sou, já sou olhado de uma forma diferente. Tantos outros caras que querem falar, sei lá, se o cara quiser fazer balé, brother, foda-se. Sim. Faça a porra do seu balé. Sabe, venha tomar cerveja comigo, sabe? E vamos jogar bola. Não vamos jogar bola, vamos, sei lá, jogar vôlei, handball, o que for, sabe? Só que a gente tem que estar na mesma caixinha de sempre. E tudo que coloca a gente em caixa está fadado ao insucesso. Porque se nós somos indivíduos e pensamos e temos as nossas individualidades, as nossas bagagens, se a gente sempre pensar dentro de caixas, que para pertencer a grupos a gente precisa entrar nessas caixas, a gente sempre vai adoecer. Concordo. E nada justifica você não respeitar, né, a outra pessoa. Nada justifica você não... É porque vai no que você acabou de falar agora, né? Porque eu ia dizer, nada justifica você não amar. Uhum. E, de fato, você tem que amar. Uhum. Né? Como verbo, implica em tantas coisas. Você respeitar, você tratar bem, né? Ter carinho, sim. Você precisa ter empatia por todas as pessoas. E, infelizmente, algumas pessoas não têm. Ou por alienação, ou por tantas outras razões e motivos. Por ignorância, por maldade também. Tem gente que faz isso por maldade, claramente. Enfim, por falta de informação, por tanta coisa mesmo. Sim. Sabe? Só que tem que mudar, né? Sim. Essa chave já era pra ter virado há muito tempo. Já faz um tempinho, né? Mas vai girando. Eu acho que a gente já encontrou a chave. Tá a porta, talvez, né? Agora a gente vai virando aos pouquinhos. Acho que pessoas como você, que tem feito o que você tem feito, acho que é isso que é importante, é necessário para a sociedade evoluir, sabe? Esses jovens que você já conseguiu alcançar, né? Os 5 que estão na universidade, provavelmente são totalmente gratos àquilo que você tem feito por eles, entende? Então acho que o caminho é justamente esse. Não dá para você esperar o tempo todo das pessoas que estão no topo. Uhum. A gente tem que começar a fazer. Entendeu? Aqui. É clichê, mas alguém vem e rouba o celular no ônibus. Mas ele roubou porque alguém vai comprar o celular. Uhum. Entende? Então as pequenas corrupções também mantêm essas pessoas, as pessoas que aparecem na TV o tempo todo ali humilhadas. Enquanto eu tô daqui com meu celular na mão, roubado, criticando mais um ladrão de... Sabe? Então é educação. Sim. Né? Educação, é empatia, é Deus também, né? Eu acredito muito nisso. Deus naquela forma do respeito, do amor mesmo. A gente precisa disso. Se a gente conseguisse executar 3 coisas do que é dito, né, nos mandamentos, acho que a gente já conseguiria caminhar aí a vida toda tranquilo, sabe? Respeitando todo mundo. Eu acho que se a gente só entendesse o amar o próximo como a ti mesmo, sim, isso já facilitaria muita coisa. Já facilitaria, né? Mas é isso mesmo, a gente vai chegando lá. Tomara. Raoni, satisfação muito grande. Foi esse bate-papo. Alguém já deve ter feito essa piada, mas eu preciso muito fazer porque eu vim com ela na minha cabeça. Depois desse papo de hoje, eu tô de boas. Não precisava fazer isso, cara. Já soltei, tô tranquilo. Já aliviou, né? Mas não, cara, sucesso. Foi muito bacana nosso papo. Sim.
E é isso, vamos nessa. Com certeza. Muito obrigado. Quiser aí dar uma palavrinha com o pessoal, fica à vontade. Então, ó, convidar vocês para assistir de segunda a sexta-feira, certo? TV Revista, ao meio-dia. A gente almoça junto, se informa junto, se diverte junto também, por que não? E fica, obviamente, ligado nas principais notícias da capital e também do interior da Bahia, tá? Também podem me seguir nas redes sociais, tem também um pouquinho de tudo. O Pretinho aqui gosta de falar de coisinhas importantes e também gosta muito de meter dança. Então vai ver lá isso também. E logo em breve também tem o podcast Tapioca, mas isso aí, ó, me seguindo nas redes sociais vai saber tudo, tá bom? Boa. Então é isso, Boas. Valeu, meu lindo. Muito obrigado, viu? Satisfação muito grande receber você aqui. Fiquei feliz com o nosso bate-papo. E para você que chegou até o final desse podcast, eu agradeço, né? Compartilhe esse Parola com quem você gosta, compartilhe com os amigos, com a família. Compartilhe o Parola com quem você não gosta. Se você não gosta do Parola, só de raiva, eu tenho dito. E muito obrigado. Um beijo, meu povo.